Sou cervejeiro caseiro desde 2008, para 11 anos. Envolvido com a Serva Catarinense desde a fundação. Hoje, atualmente, eu sou diretor técnico da Serva. Juiz BJCP National, sempre participando aí de concursos, avaliações e tudo mais. E agora, sommelier de cerveja, e agora, mais nos últimos 3 anos, a gente abriu a Armada Cervejeira lá em São José, que é na Grande Florianópolis. Então, eu vou contar rapidamente, bem rápido, porque a gente não tem muito tempo, um pouquinho da Armada. Então, a Armada ela começou como um grupo de estudos. Lá na Serva Catarinense, a gente tinha, antigamente, quarta sim, quarta não encontros. E aí, nas quartas não, a gente reuniu um grupo de pessoas interessadas em estudar e falou, vamos se reunir para estudar mais e tal. Então, fazer degustações, análise de estilo. E essa palestra nasceu quando a Armada ainda era um grupo de estudos. Então, é uma apresentação que eu fiz, a gente tinha muito essa dinâmica. Alguém estuda um tema e apresenta para os demais. Aí eu fiz essa apresentação, junto com o Ronaldo, a gente apresentou lá para a Armada. E aí, enfim, o pessoal gostou bastante e a gente começou a rodar o estado inteiro dando essa palestra. A gente está 3 anos na estrada aí, eu estava conversando meio dia com o pessoal, acho que já foram mais de 50 vezes, Então, assim, o conteúdo assim, tá bem consolidado. Mas isso nasceu bastante da dificuldade que a gente viu que o pessoal tinha, Por isso que a gente voltou até a brincadeira da última fronteira. Eu via que os cursos de água que eu assistia, pessoal, bastante teoria, acabava o curso e o pessoal, acho que eu até entendi a teoria, mas o que diabo eu faço com essa informação na prática? Então, assim, eu não tenho formação na área de química, engenharia química, engenharia de alimentos, nem nada assim, mas o que eu consolidei nessa apresentação claro, não vai fugir de ter um pouco de teoria, mas é uma parte prática. Então, assim, se eu atingir meu objetivo aqui hoje, eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje sabendo como manipular exatamente a água de vocês, uma coisa bem prática, dizendo assim, sabendo, eu preciso comprar isso, preciso fazer aquilo, que é uma coisa que eu sentia falta na maior parte dos cursos de água. Era muita teoria e pouco assim, o que eu faço com isso, Então vamos ver, tomara que o conteúdo é extenso, Então eu vou pedir para vocês uma coisa que eu não gosto, mas eu acho que vai funcionar melhor hoje, pelo tempo reduzido, que é guardar as perguntas para o fim. Muitas das perguntas, às vezes, ela responde 2, 3 slides na frente. Anotem as perguntas, no fim eu respondo todas elas. É só para a gente tentar, porque no fim eu planejei 2 práticas de uso de planilha para correção de água, que eu acho que nessas práticas, muitas das dúvidas, elas são sanadas. Então, se a gente não tiver muito tempo, eventualmente a gente não vai conseguir fazer essas práticas. Eu acho que seria bem legal se a gente conseguisse fazer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida muito crucial, para a pergunta, sem problema. Mas aquilo que vocês puderem, de repente, anotar e guardar para o fim, eu acho que vai fluir melhor hoje pelo tempo reduzido. Legal? Então, essa é o que eu programei para hoje, e está um pouquinho bem ousado. Então, introdução, alguns conceitos básicos, fala sobre os principais íons, águas de cidades e estilos clássicos, química da mosturação, aí depois entra uma parte mais prática mesmo, que é como ajustar a água e as práticas de planilha. Então, eu sei que o pessoal comeu uma feijoada aí, quem almoçou ali na cervejaria Prosa, mas tentem se manter acordados. No começo vai ser um pouquinho chato, porque não tem como fugir de teoria, Mas tentem se manter acordados, que eu juro que vai valer a pena depois. Tá legal? Então, vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de começar uma provocação. A gente sabe que aquela coisinha básica, cerveja é água, malte, lúpulo, levedura, adjuntos. Aí eu gosto sempre de botar o pessoal para pensar. Quantos tipos de malte você já usou? Pensa, faço inglesa, compro Merizotter, faço belga, compro Special Beer, enfim, Quantos tipos de lúpulo você já usou? Lúpulo neozelandês, australiano, americano, nobre, tcheco, polonês, Normalmente o pessoal já usou isso tudo. Quantos tipos de levedura? Isso nem se fala, Tem uma infinidade aí de laboratórios de leveduras. Mas e a água? A água é 95% da cerveja. Quantas vezes vocês mexeram na água? E aí eu gostaria, e agora não é mais uma pergunta retórica, Eu gostaria de saber aqui, quem aqui tem a prática que usa o pHmetro, acompanha a pH de braçagem, faz os ajustes? Bem bacana, bastante gente. Quando a gente começou com esse curso lá atrás, era comum assim, 1 pessoa, 2 pessoas lá em Santa Catarina levantarem a mão, mas fico bem surpreso que aqui o percentual está bem grande da plateia, bem bacana mesmo. Mas a gente até nomeou a palestra como a última fronteira, porque justamente por isso, que o pessoal pensa em tudo, pensa em malte, lúpulo, levedura, e a água ninguém dá bola, Todo mundo, água é água, E aí hoje eu quero mostrar para vocês que, sim, água é água, mas tem alguns detalhezinhos aí que podem melhorar as cervejas de vocês. Então vamos lá, aquela introduçãozinha bem básica, Mais de 95% do conteúdo da cerveja é água,
O importante é você entender a água que você está usando. A água pode ter diversas fontes. Você pode usar água da concessionária, normalmente no Brasil vem de rios, né? É água de superfície. Você pode usar água de poço, água de fonte, água de ponteira, água mineral. Quem aqui usa água de poço, água de ponteira? Tem uma pessoa? No interior de Santa Catarina isso é mais comum. E nesses casos, né, o essencial é você entender a sua água, saber de onde ela vem e fazer uma análise, né? Essencial conhecer a água para saber o ponto de partida. Entender a água que você tem é o passo zero. Você precisa de uma análise dela e entender o que você tem de partida para que você consiga depois fazer os ajustes. E especialmente para quem usa água de poço, aí eu acho que é mandatório. Você precisa mesmo de uma análise da sua água para entender, porque na água de poço é muito comum se encontrar metais, né? Então é bem difícil. Então é aquela coisa bem básica, né? Composição da água que vai definir o que a gente vai precisar manipular depois. Potabilidade, microbiologicamente, sem coliformes, incolor, inodora, insípida, aquela coisa bem de colégio. Filtração, né? Então, o básico da água, então, para quem usa água da concessionária, normalmente os parâmetros de potabilidade, eles já têm que atender por portaria. Aí, cabe a vocês se livrar do cloro, com a filtração. Então, o mais básico é o sistema de filtração por um filtro de partículas, que ele remove na verdade, o filtro de partículas é um filtro barato para economizar a vida do filtro de carvão ativo, que é mais caro. Aí o filtro de carvão ativo remove, dependendo do filtro, 85%, 95% do cloro, né? Então, normalmente se usa dois, um de partículas primeiro, para aumentar a vida útil dos de carvão ativo, e dois de carvão ativo. Um tira de 75% a 95% e outro tira 75% a 95% do que sobrou. Deixa eu só fazer umas pausinhas para tomar água aqui, que minha garganta está meio ruim, pessoal. Quer cerveja? Seria bem melhor. Mas não. Então vamos lá. Então é importante, especialmente para quem tem água de poço, saber que elas são sem metais, né? Ferro e chumbo. O ferro, principalmente, ele propicia uma oxidação super rápida da cerveja. Então é importante que você analise a concentração de ferro na sua água para garantir que não está em excesso, você não vai ter, né, uma oxidação acelerada aí da sua cerveja, ou mesmo, né, algum aroma, sabor metálico nela. Mas principalmente sem cloro, né? Que no caso, aqui no Brasil se usa bastante o hipoclorito de sódio, que é bem fácil de retirar. Ele evapora quase com uma temperatura baixa, e uns 60 graus ele já começa a evaporar. Quem tem caixa d'água que fica exposta a sol, muitas vezes já está sem cloro, ou com um filtro super fácil de tirar, essa é uma vantagem. Cloramina, que é usado em outros lugares, ela é um pouquinho mais difícil de retirar, mas não é a nossa realidade aqui. Então é isso aí, normalmente 2 ou 3 estágios de filtro, um de partículas e 1 ou 2 de carvão ativo. Beleza? Mas a pergunta que sempre surge, né, e a gente, aí dando volta aqui por Campo Grande, conversando aí com os colegas, mas pô, por que diabos tratar a água? Minhas cervejas são boas, faço cerveja boa, já ganhei medalha, né, vou sempre bem nas competições, meus amigos gostam, aquele cervejeiro mais experiente sempre toma e diz que está boa. Por que eu vou tratar minha água se eu estou satisfeito com a minha cerveja? Bom, a água, a gente vai tratar ela por 2 motivos. Melhorar o nosso processo e melhorar o sabor dela. Então, por mais que às vezes questão de sabor, você já esteja contente com o sabor da sua cerveja, eu acho que vale muito a pena tratar a água para melhorar o processo. Ter uma mosturação mais eficiente, fermentação mais eficiente, maior limpidez, tempo de vida da cerveja. Isso é um passo bem simples de se fazer, eu vou mostrar depois como, e você já vai ter um ganho muito grande aí no seu processo. E a questão de sabor. É possível você controlar ingredientes, processo, receita e atingir o sabor que você deseja na cerveja. Mas muitas vezes a água vai ser uma ferramenta bem útil para aquele pulinho final. Aquela cerveja um pouquinho mais seca que você já não consegue secar mais de jeito nenhum com processo e receita, ou enfatizar o malte, tirar a astringência. Então, você, com o tratamento de água, você consegue dar uma melhorada no sabor da cerveja. Enfatizar alguma característica que você queira, malte, lúpulo, reduzir a astringência, aumentar a complexidade dela. Então, para isso, basicamente, que a gente vai tratar a cerveja. E quando a gente, depois, lá na parte prática, pensar nos sais, propriamente dito,
a gente vai ter sempre essas duas coisas em mente. A gente nunca vai fazer nada na água que não seja para melhorar o processo, melhorar o sabor. A gente vai ter sempre isso em mente para não fazer, né, saber o que a gente está fazendo depois, beleza? Agora, infelizmente, são conceitinhos básicos, bem coladinho, mas vai ser importante para a gente entender depois o que está fazendo. Então, fiquem comigo, por favor. Dureza, primeiro. Dureza é a medida de concentração de cálcio, dos íons de cálcio e magnésio na nossa água. Tem a questão da temporária, que ela é associada a carbonatos e bicarbonatos, que ela é afetada pela fervura, precipita com a fervura, e a permanente, que é ligada a cloreto e sulfato, que não é afetado pela fervura. Mas o importante de saber de dureza é que um dos sensos mais comuns e todo mundo aqui já ouviu provavelmente cervejeiro falando, é água dura, água ruim para fazer cerveja. Essa água é muito dura, é ruim para fazer cerveja. Isso é um mito, né? Na verdade, para a água que nós dispomos aqui no Brasil, e eu tenho andado pelo Brasil inteiro sempre analisando os relatórios de água e tal, onde eu vou dar curso, a gente na verdade vai precisar acrescentar dureza para melhorar o nosso processo e melhorar o sabor da cerveja. Então há uma crença aí que dureza é uma coisa ruim, quando na prática é muito pelo contrário. A gente vai precisar acrescentar dureza na nossa água para melhorar o processo e melhorar a nossa cerveja. Tá? Então, a partir de agora, se vocês ouvirem falar água dura, vem para fazer cerveja, podem interromper a pessoa e dizer, não, na verdade a gente quer mais dureza ainda, normalmente, para a nossa água. pH. pH, então, é um conceito-chave aí no tratamento de água. É medida de acidez e alcalinidade, que nada mais é a concentração dos íons de hidrogênio. Então, para quem lembra aí do colégio, das aulas de química, entre 0 e 14, de 0 a 7, né? 7 é neutro, de 0 a 7 é ácido, de 7 a 14, básico. É básico, né? Então, a água que nós usamos, né, normalmente ela fica entre 5 e 8,5. Em alguns lugares eu já fui dar esse curso, a água era até abaixo de 5, 4 e pouco. É importante saber que um aumento de temperatura diminui o pH, isso eu vou bater nessa tecla mais algumas vezes hoje. Então, não importa se o pH-metro de vocês diz lá ATC, correção automática de temperatura. Toda medição de pH tem que necessariamente ser em temperatura ambiente. Tá? Aquela correção de temperatura dele, na verdade, o pH ele muda com a temperatura. Então, os íons de hidrogênio, eles eles aceleram, né? Aceleram não é bem o termo, mas acaba acontecendo que quando aumenta a temperatura, diminui o pH. Então, por mais que ele corrija a medição para uma outra temperatura, ele vai estar medindo errado porque ocorre naturalmente esse aumento, essa diminuição de pH com aumento de temperatura. Então, medição de pH, sempre resfriar a amostra para a temperatura ambiente, sempre. Ou esquentar, no caso da cerveja pronta, né? E aí um outro mito que eu gostaria de desfazer agora é pH da água não é importante. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu fazia com água mineral. Eu ia no mercado comprar aquelas bombonas de água e aí eu ficava olhando o pH. Eu usava alguma regra maluca na minha cabeça e dizia, é uma porta, o pH tem que ser alto, sei lá, alguma coisa assim. E depois quando eu comecei a estudar, eu sempre via na literatura, o pH da água não é importante, o pH da água não é importante, né? O pH de partida da sua água não é importante. Eu falei, não faz sentido para mim, eu pensava, né? Não, o pH tem que ser importante, imagina, né? E aí, quando nós trouxemos o Palmer para o primeiro congresso técnico lá em Florianópolis, ele, na palestra de água dele, ele fez uma analogia super boba, mas eu entendi o conceito, que é uma analogia com uma bateria. Ele falou assim, pH da água é tipo você medir a tensão nos polos de uma bateria. Ela vai te dizer ali, vamos supor, 12 volts. Aquele 12 volts é a medida do equilíbrio químico daquela bateria. Tem 12 volts nos terminais. Mas você não sabe se tem 12 volts para 1 mA, 1 ampere, 10 amperes, 100 amperes, por mais 1 segundo, 10 minutos ou 10 horas. Né? Você só tem a medida da tensão. E o pH é isso, é uma medida do equilíbrio químico ali da água, mas não diz quanta força você vai ter que fazer nessa água para alterar o pH. Então, o pH da água de partida não é importante. Né? Então, quando você ouvir alguém falar, o pH da minha água, bobagem, não quer dizer absolutamente nada. O conceito principal é o que vem na sequência, que é esse conceito de força para mudar o pH. Tá? O pH que realmente importa para nós, e é o que a gente vai medir, acompanhar e corrigir, é o pH da mosturação, que vai afetar atividade enzimática, fermentabilidade, cor, transparência, sabor, eficiência. Né?
Então, durante o mesh, o pH ideal aqui de 5,1 a 5,8, é uma faixa bem grande. Acima disso, a gente começa a extrair taninos e polifenóis. E a cerveja final, normalmente, vai ficar entre 3,8 e 4,5. Mas o importante aqui pH é uma medida bem importante para nós corrigirmos a água, acompanharmos e monitorarmos. Mas o pH da água não é importante. O que a gente vai mirar é o pH da mosturação. É ele que vai definir depois todo o pH do resto do processo, pH da cerveja pronta, etc. Beleza? Se ficar um pouco abaixo de 5, tem problema? A gente sabe sempre que pH alto não tem problema, mas quando fica mais baixo? Você vai ter um pouquinho de problema de eficiência, né? Você vai afetar a atividade enzimática. O problema em si, você não vai ter. Você vai ter uma eficiência menor, você vai privilegiar outras enzimas, né? Mais a beta-amilase, mas problema em si, assim como tanino, polifenol, você vai acabar não tendo. Então, o conceito importante para entender, então, como o pH da água não é importante, é a alcalinidade. É justamente essa capacidade para resistir à alteração do pH, esse efeito tampão. Então, quando eu ia no mercado olhar a água, que eu ficava olhando o pH da água mineral para escolher, na verdade eu deveria olhar a alcalinidade, que nada mais vai ser, no relatório vai ser principalmente bicarbonatos, né? Mas ela vai estar ligada a carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Então, no relatório de água, se o pH da água é alto, você vai ter carbonatos e bicarbonatos. Normalmente, o pH dela é mais baixo, você vai olhar sempre com a concentração de bicarbonatos. Então, quanto mais alta essa alcalinidade, mais ácido, né, você vai conseguir você vai ter que usar para alterar esse pH. Então, é isso que você vai procurar no relatório de água. Mas, para o processo cervejeiro, o que vai importar para nós mesmos é o conceito de alcalinidade residual. O que seria isso? Cálcio e magnésio são dureza. Cálcio e magnésio eles reagem com fosfato e eles baixam o pH. A alcalinidade, pelo contrário, né, que é bicarbonatos e carbonatos, eles sobem o pH. Então, uma atua numa direção, outra noutra. Então, aqui tem uma continha, não precisa se ater para ela, a planilha vai calcular para vocês depois. Mas a alcalinidade residual é mais ou menos a diferença entre isso. O que você tem de alcalinidade e o que você tem de dureza. Isso vai dar a medida da sua água. Então, o quão fácil ou difícil vai ser manipular ela, quanto de interação você vai ter que fazer nela, ou quanto a sua água sem manipulação vai ser mais adequada para cervejas claras ou cervejas escuras. Depois na planilha vai ficar bem claro, né? Então, é um indicador, né, junto com a alcalinidade residual da sua água, mais a receita, que a gente vai ver na próxima sessão, vai ser o indicador de pH final da sua braçagem, né? Então, com uma alcalinidade residual alta, por exemplo, 50 ppm, cervejas escuras vão ficar mais equilibradas, né? Vão equilibrar essa acidez do modo escuro. Isso eu estou adiantando um pouquinho da próxima sessão. Já cervejas claras, o contrário. Elas vão acabar ficando com um pH alto, vai ter extração de tanino e polifenol. Mas isso a gente vai ver com mais calma daqui para frente, tá? Mas então, da água, então, o importante é a gente saber a alcalinidade residual dela, ou seja, descontar a alcalinidade da dureza e ver quanto é que sobra ali e ver a medida que a gente vai ter da nossa água e quanto a gente vai ter que depois usar ácido ou bicarbonato, etc., para corrigir o pH. Mas não, se parece confuso, não tem problema, eu vou explicar com bastante detalhe mais para frente. Então tá, agora vamos entender, a gente viu por que tratar a água, a gente viu alguns conceitozinhos básicos. Agora vamos ver, nessa composição da água, o que interessa, quais são os parâmetros que interessam para nós como cervejeiros. Quais são, enfim, a composição da água são de diversos íons, muitos deles não tem tanto interesse para nós enquanto cervejeiros. Então a gente vai focar agora nos íons que nos interessam no processo cervejeiro. Então, os principais íons, né? E quando vocês forem pedir uma análise de água, são esses parâmetros que vocês vão ter que analisar: sódio, cálcio, magnésio, bicarbonato, carbonato, cloreto e sulfato. Os em vermelho são íons que vão afetar o sabor da nossa cerveja. Eu vou explicar com mais detalhes para frente. Os em azul são os de dureza e os em verde são os de alcalinidade. Tá? Eu vou explicar cada um deles separadamente agora. Primeiro, o mais importante deles. O íon mais importante é o cálcio. Notem que para todo íon que eu falar vai ter um range, né, do mínimo desejado até o máximo em ppm. ppm é partes por milhão, que é miligramas por litro.
né? Depois na planilha lá vai ficar bem claro isso para vocês, para quem não tem os conceitos de química aí muito claro, não lembra muito bem. Depois na planilha vai deixar isso aí tudo bem fácil, tá? Mas o importante é que esse é o range do cálcio, e o cálcio é o mais importante dos íons, que é o que a gente vai prestar mais atenção, porque ele é o que cria dureza na água, né? E ele é o que vai ter todas aquelas vantagens que eu falei para vocês, de estender e auxiliar a atuação de enzimas, melhorar a formação de drub, melhorar a claridade, sabor, estabilidade, melhorar a fermentação, floculação de vocês. Então, o cálcio é essencialmente um íon que vai melhorar o processo de vocês, né? E ele melhora significativamente o processo, principalmente porque muitas das águas que nós dispomos têm uma concentração de cálcio bem baixa. A água que eu uso da concessionária lá em Florianópolis, por exemplo, ela tem 4 ppm de cálcio somente. Então vejam que o range ideal é de 50 a 200, eu estou bem longe. Então, eu imagino que essa seja a realidade de vocês também, com a água que vocês usam. Deve ter uma concentração de cálcio bem baixa. Então, acrescentar cálcio na água é muito simples, muito fácil, muito rápido e vai trazer para vocês uma melhora muito grande no processo. Então, eu vou ser um pouco chato com isso, eu vou repetir várias vezes ainda até o final da palestra, mas eu gostaria que a partir de hoje aí, vocês comprassem os sais, depois eu vou dizer exatamente o que e tudo mais, mas que vocês não saíssem daqui hoje, que em toda cerveja que vocês fizessem, vocês acrescentassem um pouquinho de cálcio para melhorar o processo. É bem fácil, bem rápido, e eu acho que vai melhorar bastante o processo de vocês. Eu não vejo por que não fazer isso, tá? Então é isso, o cálcio é o principal deles. O outro íon de dureza é o magnésio. O magnésio, eu vou passar bem rapidamente por ele por um único motivo. A casca do malte fornece todo o magnésio que nós precisamos para o processo. O magnésio ele é importante, só que a casca do malte, do mosto puro malte, fornece tudo que a gente precisa de magnésio. Então a minha sugestão para quem está começando a tratar a água é: não use magnésio, nenhum sal que tenha magnésio na composição, porque olha o range dele, 10 a 30 ppm. Sua água provavelmente já vai ter uns 5 ppm de partida, então é muito fácil errar, é muito fácil se exceder com magnésio e ele vai acabar trazendo uma astringência para a cerveja de vocês. Então a minha sugestão para quem está começando a tratar a água é: não se preocupe com magnésio. A casca do malte já vai trazer todo o magnésio que vocês precisam. Beleza? Agora os de dureza, o de alcalinidade. Eu falei dos dois de dureza. Então, bicarbonatos e carbonatos. Aqui tem umas regrinhas aqui de ppm que eu tirei da literatura, mas na verdade não se preocupem com elas, a planilha vai ajudar vocês depois. Mas o importante do conceito é que a gente vai ver depois: cervejas escuras, o modo escuro vai trazer o pH para baixo, e você vai precisar usar bicarbonato para subir o pH, né? Então o importante é que ele aumenta o pH, né? Ele produz esse efeito tampão. Em geral ele é ruim para cervejas lupuladas, né? E não se usa pH no sparge, mas eu vou falar isso com mais detalhes para frente. Então os carbonatos e bicarbonatos são os íons de alcalinidade, que a gente vai usar principalmente em cervejas escuras. Depois na planilha eu vou mostrar para vocês como. Certo? Agora vamos falar sobre os íons de sabor. Então, sódio, primeiramente, ele acentua o dulçor, né? Então, um pouquinho de sódio, né? Até quem cozinha sabe que em sobremesas e tudo mais se coloca sempre uma pitadinha de sal, né? Então, o sódio ele tem essa função, ele acentua o dulçor. E uma concentração muito alta, aqui acima de 150 ppm, você já começa a sentir a cerveja salgada e até tóxico para o fermento. Mas um pouquinho legal em cervejas maltadas, né? Combina bem com o cloreto que a gente vai ver para frente, né? Torna uma cerveja mais redonda. Então o cloreto seria então o outro íon de sabor que também acentua a sensação de corpo, sensação de dulçor, sensação de malte, né? Dá essa arredondada na cerveja, de 10 aqui a 150 ppm. Quando eu falo de cloreto, é bom não confundir, né? Pessoal, o símbolo é Cl, né? Não confundir com o cloro, que a gente comumente conhece aqui no Brasil, que é o hipoclorito de sódio aqui, que é usado para tratar a água, né? Então esse é o cloreto, é o íon mesmo, não tem nada a ver com o que a gente chama comumente de cloro aqui no Brasil. Esse cloro, se sobrar na água de vocês vão acabar tendo uma esparadrapo ale aí, né? Vai produzir clorofenol. Então aqui cloreto, quando eu falo, é o íon, né? Cl, é o íon Cl. E o sulfato, ao contrário do cloreto, ele faz o oposto. Ele salienta o lúpulo, a sensação de secura na cerveja, né? Dá uma sensação mais seca, né? Então ele é o íon normalmente de cervejas lupuladas, aí,
né? O pessoal usa bastante sulfato, que ele dá um amargor mais limpo, né? E uma sensação mais seca na cerveja, certo? Então, basicamente, a gente viu então, os íons. Cálcio, o mais importante deles, melhora o processo. Magnésio, a gente não precisa se preocupar, porque na casca do malte já fornece tudo que a gente precisa. Os bicarbonatos e carbonatos são os que sobem o pH, a gente vai usar em cervejas escuras. Sódio acentua o dulçor, corpo. Cloreto, a mesma coisa. E o sulfato, ao contrário. Sensação de cerveja seca, amarga, um amargor limpo. Então, esses são os principais íons que a gente vai se preocupar no nosso processo. Águas de cidades e estilos clássicos. Quando eu comecei a fazer cerveja lá atrás, que eu ia nos cursinhos da Serva sobre água, normalmente o cursinho era todo em volta dessa tabela aqui. Né? Então, assim, basicamente, era tudo que eu falei para vocês até agora, conceitos básicos, íons, e aí se mostrava essa tabela e se dizia, então tá, ó, se você quer fazer uma Pilsen, você usa essa água. Se você quer fazer uma Stout, você usa essa água. E assim por diante, né? E eu, muitos anos, eu fiquei tratando a minha água baseado nessas tabelas. Eu ia fazer um estilo belga, eu pesquisava como é que era a água de Ardennes e usava aquela água, e assim por diante. Depois eu acabei aprendendo que isso é uma grande besteira e um grande erro que a gente pode cometer. Por quê? Porque a gente sabe como é que é a água da cidade, mas, porém, a água muda, o perfil da água muda com o tempo, mas principalmente, o que importa saber, e essa informação a gente não tem, é como o cervejeiro daquela cidade usa aquela água. E essa informação a gente não tem. O exemplo clássico, por exemplo, é Londres, em que ela é conhecida tanto por cervejas claras quanto por cervejas escuras. E aí o Martin Brunner, num artigo para Zymurd, ele destrinchou a água de Londres e como o cervejeiro da Fuller's usa ela. Na verdade, ele tem duas fontes, uma do Rio Tamisa e eu acho que o outro é uma fonte própria. E aí ele tem as duas águas. Então, quando as cervejas mais escuras, ele usa mais de uma fonte. Quando as cervejas mais claras, ele usa mais de outra fonte. E sempre blenda um pouco das duas, mistura um pouco das duas. Então, essa informação de como o cervejeiro, nesse caso, ele foi atrás, conseguiu essa informação, mas a informação de como o cervejeiro usa a água, a gente não tem. Então, não faz nenhum sentido a gente querer usar essa tabela. Essa tabela é importante como ferramenta didática para entender de onde nasceu o conhecimento sobre a água. Eles viram que em Dublin as cervejas claras ficavam muito ruins, e aí eles foram estudar e ver, se ficava assim ruim, deve ser pela quantidade de bicarbonato. E aí foi daí que nasceu o conhecimento sobre a água. Né? Então é mais uma ferramenta didática, assim, para entender de onde veio. Hoje em dia não faz nenhum sentido você querer replicar a água de cidade clássica. Não caiam nesse erro, não façam isso, porque você não sabe como o cervejeiro daquela cidade utilizava. Mesmo muito antigamente, tinham métodos primitivos de tratamento de água, como fervura, tinha várias maneiras de tratamento primitivo da água. Então a gente não tem essa informação, não caiam nesse erro, não usem. Aqui, um outro detalhe, mesmo por uma mesma cidade, aqui é Burton, você vê que tem duas fontes, e as duas fontes com águas com alcalinidade residual totalmente diferentes. Então, enfim, não caiam nesse erro de querer reproduzir águas de estilos clássicos, beleza? Então, aqui esse é meu slide preferido, alguns mitos, né? Porque a água é cheia de mitos, assim, o pessoal reproduz, é impressionante como o pessoal fica reproduzindo conhecimento errado, né? O primeiro deles, esse aqui, eu não conheço muitas cervejarias daqui de Campo Grande, mas eu tenho certeza que tem alguma, né? Que a água pura das geleiras, das montanhas, da serra, não sei o que, tal. Lá em Santa Catarina a gente tem as cervejarias que tem esse marco. Então, aquífero Guarani. Então, e sempre tem, né? Putz, a Brahma Boa é de Agudos, lá em Santa Catarina tem. A Boa é a Antártica de Joinville, porque a água é boa, né? Sempre tem. Isso pode ter feito sim, algum sentido no passado, quando não se tinha nenhum conhecimento sobre tratamento de água. Querer em 2018 usar como marketing na sua cerveja, que você usa a água do aquífero Guarani, só quer dizer duas coisas. Ou é marketing puro, ou você é ignorante. Né? Porque numa grande indústria, o primeiro processo pelo qual a água passa é um tratamento de osmose reversa, que zera toda ela, e eles tratam a água aí, com conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, que muitos de vocês aqui já estão usando. Então não faz nenhum sentido você querer usar a água como marketing da sua cerveja. Né?
talvez tenha algum sentido econômico, né? Se você tem uma água boa, você vai gastar menos para tratar ela e tudo mais. Mas para a qualidade da cerveja, não tem nenhum sentido, né? Então, que eu já falei para vocês, então o pH da água de partida não tem importância, o importante é saber a alcalinidade residual dela, isso que é o fator chave da água. O pH da água não diz absolutamente nada. Água dura, né? Então aquele mito de a água é dura, a água é ruim. Muito pelo contrário, a gente quer dureza e normalmente um dos passos de tratar a água para cerveja é acrescentar dureza nela. Então a água dura não é ruim, né? O que é ruim, às vezes, é a alcalinidade em excesso, mas a dureza normalmente a gente vai acrescentar. Não tente construir águas clássicas. Então, que eu acabei de falar no slide anterior, muitas águas estão incorretas, o importante é saber como é que o cervejeiro usava. Aqui tem o exemplo de Munique também, que tem as Munique Helles, as Weizenbiers e as Muniques Dunkel, né? Então tem uma cidade que produz com primor 2 estilos, um escuro e um claro, né? Então não tentem reconstruir essas águas clássicas, beleza? Tranquilo, pessoal? Acho que o pior já passou. Vamos lá. Então agora, vamos lá. Até então a gente entendeu a água, a gente entendeu a origem dela, a importância de conhecer o nosso ponto de partida, alguns conceitos básicos sobre a água, pH, dureza, alcalinidade residual, a composição dela, os íons que mais nos interessam no nosso processo cervejeiro. Agora a gente vai botar mais um ingrediente na história, que é o malte. Vamos ver o que acontece na mosturação com essa água, né? Então assim, quando os maltes passam pelo processo de malteação, ocorrem reações de Maillard que geram ácidos orgânicos. Então, um malte tem um conteúdo ácido, né, maior ou menor, dependendo do processo de malteação a que ele foi submetido. Tem uma coisa errada que se acredita, que durante muito tempo achou que se tinha uma correlação direta, né, entre a cor do malte e a quantidade de ácido que tem nele. E aí se viu que hoje em dia já se sabe que não é exatamente assim, não existe uma relação direta entre eles, mas se faz uma aproximação por tipo de malte. Então tem uma curva para maltes bases, uma curva para maltes caramelo, uma curva para maltes torrados e outra para acidificados. Então eu gosto bastante desse gráfico aqui, acho que dá para entender bem isso que eu quis dizer. Então aqui, eu tirei esse gráfico do wiki aqui do Braukaiser, que é bem legal. Aqui tem acidez e aqui a cor. Então, para os maltes base, desde aqui Pilsen, Viena, Munique, se tem essa curva de cor versus acidez. E veja que é uma acidez baixa, né? Conforme o malte passa por um processo de malteação e gera mais ácidos orgânicos, que são, no caso aqui, os maltes caramelo, por exemplo, você tem mais ou menos essa curva aqui. Então, conforme dos maltes de caramelo mais claro até o mais escuros, vejam que o conteúdo ácido de um malte de caramelo escuro, como um Cararoma, um Special B, é bem alto. Inclusive maior do que os de malte torrado. Se acredita que o malte torrado é que é o malte que dá maior acidez, quando na verdade esses caramelos escuros possuem uma acidez significativamente maior do que os maltes torrados. O malte torrado é que meio que independente da cor dele, ele mantém uma acidez mais ou menos parecida, certo? Então aqui para você, o importante desse gráfico é você entender, né, saber que quando na sua receita lá, quando você utilizar maltes claros, base, o conteúdo ácido deles é pequeno. Conforme você vai usando mais maltes especiais e torrados na sua cerveja, o conteúdo ácido é maior. E a gente vai ver depois o efeito disso na mosturação. Então o que acontece? Na prática, o que acontece na mosturação? O fosfato do malte, né, que ele reage, né, ali com magnésio, cálcio, precipitam, baixando o pH. Isso tem uma fórmula ali bem complexa e grande. Para quem gosta, entende, pode, no livro de água, está bem detalhado isso, vale bastante a pena a leitura para quem quiser se aprofundar nessa reação. Mas o importante para nós saber é o seguinte, que nosso pH da mosturação ele vai ser resultado dessas reações, que vai depender então da nossa água de partida e da acidez dos maltes que compõem a nossa receita, né? Então é isso que vai dar o nosso pH de mosturação. E a gente vai conseguir prever esse pH com aquelas planilhas de cálculo. Depois eu vou fazer na prática e mostrar para vocês como usar ela. Então, a gente vai usar essas planilhas para prever, né?
Mas isso são apenas aproximações, né? Cada malte, dentro de uma mesma maltearia, lotes diferentes têm acidez diferente. É só para deixar vocês mais ou menos no range ideal, né? Nunca são apenas aproximações isso aqui. Por isso que o importante é sempre ter um pH-metro e medir, acompanhar o processo de vocês e ver se vocês estão, com as correções de água que vocês estão fazendo, vocês estão atingindo o pH que vocês estão estimando aqui nas planilhas de cálculo. Então, por isso o pH-metro é essencial, né? E aí vem a pergunta, né? Mas qual que é esse pH da mosturação que eu estou atrás? Que pH que é esse, né? Aquele livro de cervejeiro básico 101, normalmente se fala 5,2, 5,3, 5,4, mas na verdade não existe um pH ideal, existe um range, principalmente em função de que tipo de cerveja, do que a gente quer da cerveja, que tipo de cerveja a gente está fazendo. Então, aqui umas regrinhas gerais, que servem só para vocês não cometerem erros muito grosseiros, né? Então, quando você quer um mosto mais fermentável, você vai usar 5,3, 5,4. Por quê? Porque é um pH que favorece beta-amilase, então você vai conseguir uma ação maior da beta-amilase, vai gerar um mosto mais fermentável com menos corpo. Conforme você aumenta o pH, ao contrário, você favorece a alfa-amilase, você consegue um mosto menos fermentável, com mais corpo, por exemplo, do soro. Conforme você baixa, quando você quer aquela característica mais sharp, tart nas cervejas. Cervejas claras geralmente se favorecem de um pH mais baixo, cervejas escuras favorecem com um pH mais alto. Cervejas lupuladas se favorecem de um pH mais baixo, cervejas escuras, maltadas se favorecem de um pH mais alto. Regra geral, né, isso vai ser sempre experimentação, quem decide isso são vocês, né, o que vocês querem para a cerveja de vocês. Mas tem uma regrinha, um ponto de partida para vocês brincarem aí e experimentarem. Esses ranges, por exemplo, de cervejas claras, cervejas escuras, o Palmer tem uma apresentação dele só de experimentos que foram feitos. Ele braçou uma Pale Ale com uma água para Pale Ale, né, que dá um pH mais baixo, e uma Pale Ale com água para Stout, que daria um pH de mosturação mais alto. E a Stout também com essas duas águas. E aí ele submeteu essas 4 cervejas num painel sensorial e o pessoal avaliou. Daí ele viu que, por exemplo, uma Stout com pH de mosturação mais alto, que leva uma cerveja final com pH mais alto, tinha muito mais complexidade de malte puro, eles conseguiam sentir mais notas de chocolate, café e tudo mais, enquanto a Stout com pH de mosturação mais baixo, que levou uma cerveja final com pH mais baixo, tinha aquela nota unidimensional, né? Tipo, meio aquela torrado ácido, né? Não tinha muita complexidade na cerveja. Então esses ranges saíram desses experimentos, né? Saíram desse tipo de experimento e é uma guia aí para vocês usarem para corrigir a água de vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Então eu falei a importância de monitorar o pH da mosturação. Como que a gente monitora? pH-metro, né? Então é uma ferramenta assim que eu realmente recomendo que vocês comprem. Tem desde Xing Ling, né, baratinho, até mais sofisticados, equipamento de bancada caríssimo. Mas eu acho que é importante vocês adquirirem um pH-metro e começarem a monitorar os pHs de vocês, né? Seria mais uma variável aí para vocês monitorarem o processo. Eu gosto de passar, como o pH-metro é um instrumento que nem todo mundo está familiarizado, eu gosto de passar um guiazinho básico de uso do pH-metro, né? Essencial, o pH-metro ele tem um eletrodo, e esse eletrodo tem uma característica que ele perde muito fácil a calibração, né? Ele está sempre descalibrando. Então é essencial calibrar ele com frequência. Com que frequência? Aí eu sempre falo, como cervejeiro caseiro, acho que o pessoal aqui normalmente, quem faz muita cerveja faz 4 por mês, talvez, né? 6 por mês. Normalmente cervejeiro faz 1, 2 por mês, cervejeiro caseiro, né? Faz 1, 2 cervejas por mês. Então o intervalo de uso do seu pH-metro é grande. Então meu conselho é, calibre toda vez que usar o pH-metro. É meio chatinho? Mas eu acho que não vale a pena você medir, fazer qualquer tipo de medição que você não confia. Então se você vai tirar, vai usar o instrumento, tire um tempinho para calibrar ele antes de uso. Como é que é feita essa calibração? Se usa uma solução tampão de referência, pH 4, uma solução tampão, pH 7, e uma água preferencialmente destilada para limpar o eletrodo entre as medições. Então, esses Xing Lings, a calibração é feita por um parafuso, tal qual o refratômetro, que eu acho que o pessoal está mais familiarizado.
E esses um pouquinho mais sofisticados, ele é digital. Você coloca ele entra no modo calibração, aí ele mostra no display. Coloque na solução tampão 7, coloque na 4, né? Então tem essa diferença entre eles. Mas basicamente o processo de calibração do pH-metro consiste em limpar o eletrodo, mergulhar ele na solução 7. Se ele for o Xing Ling, ajustar para mostrar 7.0 no display. Limpa o eletrodo, mergulha na solução tampão 4. No caso do digital, ele já vai pedir para você mergulhar na 4. No caso do Xing Ling, vai ter um ajustezinho fino ali no parafuso, se precisar. Depois você limpa o eletrodo. E aí é muito importante você voltar para a solução pH 7 para conferir que a medição continua mesmo. Por quê? Porque o pH-metro, esses eletrodos, eles são extremamente sensíveis e eles estragam com muita facilidade. Eles têm uma vida útil relativamente baixa. Então, e os Xing Lings nem se fala que ele tem muitas vezes problema de qualidade, né? Às vezes se você compra ele já vem estragado. Mas, com o processo de calibração, vocês conseguem ter uma ideia de se o pH-metro de vocês está ainda bom para o uso ou não. Então, mesmo que vocês comprem um pH-metro Xing Ling do mais baratinho, se ele estiver calibrando direitinho, 7, 4, e quando voltar para o 7 ainda estiver certinho, vocês podem usar ele numa boa. Tá? A partir do momento que vocês começarem a ter dificuldade de calibrar o pH-metro, é a hora de trocar o eletrodo nos pH-metros que possibilitam isso. No caso de Xing Ling, jogar o instrumento fora mesmo. Certo? Ideal, se o pH-metro puder ter a precisão de 0.01 é o ideal, né? Esses Xing Lings normalmente não tem, mas é preferível ter algum tipo de medição do que nenhuma. Né? Então, se o orçamento de vocês só comportar um pH-metro de 0.1, façam sem problema nenhum. Então, vou repetir mais uma vez, acho que é importante, apesar de constar no pH-metro, muitos pH-metros que ele tem correção automática de temperatura, tem que necessariamente resfriar a amostra para a temperatura ambiente para fazer a medição. Isso é bem importante. Né? Então, na prática, a gente vai fazer o meshing, vai guardar de 5 a 10 minutos as reações ocorrerem e vamos começar a tirar a amostra, resfriar e fazer as primeiras medições de pH da nossa mosturação. Um outro detalhe desses pH-metros é que eles têm uma soluçãozinha de armazenamento do eletrodo. Né? Depois, no outro slide, tem isso com mais detalhe, mas é KCl. Então, o ideal, principalmente para quem investir em um pH-metro mais caro, é bom comprar essa solução de armazenamento para aumentar a vida útil do eletrodo, do seu instrumento, certo? Primeira coisa que todo mundo pensa é o seguinte, né? Putz, tem que comprar solução pH 4, solução pH 7, a vida útil é baixa, tem que ter uma solução de armazenamento. Pô, por que eu não posso só usar uma fitinha então? É tão mais simples, tão mais rápido, né? As fitinhas, infelizmente, elas não são recomendadas. Testes foram feitos, viram que todas elas têm erros sistemáticos aí de medição, às vezes 0.2, 0.3, abaixo do real, dependendo do fabricante. Enfim, para quem já usou essas fitinhas, pelo menos as que nós temos aqui no Brasil, que se encontram mais facilmente, acho que ela é de 0.4 em 0.4, né? Então vocês viram lá naquele slide de range de pH adequado para as cervejas, 0.4 faz toda a diferença para nós, no nosso controle. Então é difícil, né? Às vezes você compara as cores ali, também é difícil de ter uma medição precisa. Então assim, eu não recomendo o uso de fita de medição. Fita de medição pode ser usado, assim, eu vejo um uso único para ela, que é um ok e não ok, né? Vocês viram que o range adequado de mosturação para você não ter problema enzimático é entre 5.1 e 5.8. Então, de repente, se você desconfia lá, a sua conversão está demorando tempo demais, né? Não converte nunca, você pode usar uma fitinha dessa para dizer, não, ok, você está dentro do range, entre 5.1 e 5.8. Mas para esse ajuste fino que eu proponho aqui, daquelas faixas de pH, eu acho que elas não servem, né? E aí um outro produto também, né, quando eu comecei a estudar água, é esse pH Stabilizer, né, que é um produto da Five Star americano, que ele propõe uma mágica. Você coloca lá 1 ou 2 colherinhas na sua mosturação e ele, magicamente o seu pH vai para 5.2. Quando eu comecei a estudar água lá atrás, preguiçoso que sou, né, pensei, estudar coisa nenhuma, né? Comprar o pH 5.2 Stabilizer, eu jogo lá e está tudo certo, não preciso estudar nada, né? Enfim, depois de fato eu fui estudar e vi que ele também não é recomendado. Os testes que o pessoal fez em fóruns, quase todos eles, o pH acabava estabilizando em 5.8, e ele é uma bomba de sódio, né, que muitas vezes você não quer na cerveja. Vocês viram que o sódio salienta dulçor, salienta malte. Imagina você usando um negócio desse numa IPA, né? O soluto vai sumir, né? Não é o caso. Mas por que existe esse produto? Em algumas regiões dos Estados Unidos, principalmente, a água é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim,
que lá eles teriam problemas sérios de eficiência, de conversão enzimática, se eles fossem usar essa água. Então, esse produto possibilita nessas regiões fazer cerveja, né? Então, por isso que existe esse produto. Mas na prática, para nós, não faz sentido nós usarmos. Dúvidas? Tranquilo? Uma questão que você falou em relação, lá no começo do filtro, fusão de partículas, depois do de carvão, como que vocês monitoram mais ou menos a vida útil desse filtro? Para cervejeiro caseiro, o que eu recomendo é colocar a data quando você troca o elemento filtrante, coloca a data, porque para esse cervejeiro caseiro você vai bater no tempo e não no volume, né? Lá na cervejaria, a gente vai dando um checkzinho toda vez toda nova braçagem, a gente tem um número de braçagens lá para trocar o filtro. Eventualmente você pode usar um kitzinho de piscina mesmo, só para verificar a quantidade de cloro residual ali da água que está sendo filtrada, né? Mas o ideal para cervejeiro caseiro é botar a data no filtro e trocar pela data recomendada pelo fabricante. Só 6 meses. Isso. Certo? E outra coisa que eu queria perguntar é em relação ao cloreto de sódio lá que você falou. Dá problema usar cloreto de sódio, sal de cozinha, que é iodado? Dá problema. O importante é, se for usar cloreto de sódio, na verdade é um sal, né? Agora a gente vai começar a falar em sais, a partir dessa próxima. É um sal que é meramente de processo, né? Tanto cloreto quanto sódio, de sabor, desculpa, é meramente de sabor, tanto cloreto quanto sódio são só ajustes de sabor. Então eu acho que tem pouquíssimos casos em que eu vejo necessidade de usar ele. Na prática eu não vejo necessidade nenhuma de usar. Mas se for usar, compra em loja de produto para laboratório, né? Para análise, O iodo pode dar uma inibida na levedura, né? Sim. Uhum. A questão do sal iodado. Beleza, pessoal? Então, agora a gente entendeu a nossa água, né? Da onde ela vem, os conceitos básicos, os principais íons que a gente deve estar atento. Agora a gente colocou o malte na história, a gente viu mais ou menos o que acontece na mosturação, que cada malte tem uma acidez, que nosso pH da mosturação vai depender dos maltes que a gente utiliza na nossa receita e da nossa água de partida. Agora é onde a brincadeira realmente começa, né? Agora vamos ajustar a nossa água de fato, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer nela para ajustar. Então, no ajuste de água e depois nas práticas de planilha que eu vou fazer, eu vou sempre propor 3 objetivos. Primeiro a gente vai ajustar a dureza e meio que junto com ela a gente vai ajustar o perfil mineral dela, o perfil de sabor, o ajuste de sabor, e por último a gente vai ajustar a alcalinidade. Então, quando a gente pensar em ajustar a água de uma cerveja, a gente vai sempre pensar esses 3 objetivos, certo? Vamos entender o primeiro. Primeiro, ajuste na dureza. Esse é bem simples, nada mais do que garantir que a gente tenha aquele mínimo de 50 ppm de cálcio para melhorar o processo. Essa já é a 3ª vez que eu falo isso para vocês, porque é bem importante, né? Então, eu recomendo realmente que a partir de hoje vocês sempre ajustem o mínimo de cálcio para melhorar o processo de vocês. É simples, é fácil, é rápido e vocês ganham com isso, né? Não tem por que não fazer. Como é que faz isso? Existem casos que a gente precisa diminuir dureza, mas no Brasil é muito raro. Caso vocês precisem, consulte a bibliografia. Não vou ocupar a cabeça de vocês com isso. Mas na prática a gente vai sempre querer aumentar a dureza, aumentar a concentração de cálcio com adição de sais. Quais sais que a gente vai utilizar? Então vejam que até agora a gente estava falando em íons, né? Cálcio, cloreto, só que os íons eles não existem sozinhos na natureza. Eles sempre, os cátions se ligam com ânion, né, e formam um sal, e são esses sais que a gente vai utilizar. Então, quando a gente fala em colocar cálcio, a gente vai estar sempre colocando algum outro íon junto, né? Mas no caso, para a gente ajustar aqui a dureza para menos 50 ppm de cálcio, a gente vai usar o sulfato de cálcio e o cloreto de cálcio. Eu fiz uma continha de padeiro rápida aqui, supondo que a sua água de partida é zerada. Se você botar 0,21 gramas por litro, você chega nesses 50 ppm mínimos. Ou seja, em 20 litros de água, se você botar 4,2 gramas de sulfato de cálcio, você vai chegar nesses 50 ppm mínimos aí que você precisa. Só para vocês terem uma ideia de quanto precisa, uma quantidadezinha bem baixa. Cloreto de cálcio é um pouquinho menos, certo? Mas quando que eu uso cloreto, quando que eu uso o sulfato de cálcio, né, para ajustar a água? Quem vai dizer isso é o nosso objetivo número 2, que é o ajuste mineral, né, o ajuste do perfil de sabor da cerveja. Vocês lembram que quando eu falei sobre sulfato, eu falei, sulfato é o íon das cervejas lupuladas, que deixa a percepção mais seca, o amargor mais limpo, privilegia o lúpulo, né?
E quando eu falei de cloreto, era o contrário. Ele privilegiava o dulçor, o corpo. Então veja que eles são antagônicos, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, em função disso, se criou um conceito que é a relação sulfato-cloreto. Por relação sulfato-cloreto, eu quero dizer a divisão aritmética mesmo da concentração de sulfato pela concentração de cloreto. Você vai ter um número lá, ppm de sulfato, um número ppm de cloreto, você vai fazer uma divisão desses dois números e isso vai dar a relação sulfato-cloreto, vai dar um número para vocês. E você vai brincar com essa relação em função do que você deseja. Você vai mudar a percepção da cerveja de vocês. Então, assim, esse número aqui, quando ele for maior do que 1, ou seja, tiver mais sulfato e menos cloreto, a gente vai usar para cervejas que você quer uma percepção mais seca, mais lupulada, mais amarga. Então, por exemplo, uma relação sulfato-cloreto maior do que 2, por exemplo, você vai ter para cervejas muito secas, muito amargas. Uma Double IPA, por exemplo, seria um caso típico de usar uma relação sulfato-cloreto maior do que 2. A nossa Double IPA lá da Armada, por exemplo, ela usa uma relação sulfato-cloreto de 6. Tem 6 vezes mais sulfato do que cloreto na concentração na água, certo? Conforme vai se aproximando de 1, você vai igualando sulfato com cloreto, né? Então, por exemplo, assim, a 2, né? 2 já dá para pensar numa American Pale Ale, talvez fique legal, com uma 2, uma Saison, uma cerveja mais seca. E conforme vai se aproximando de 1, cervejas mais balanceadas. Em geral, as belgas, você não quer puxar nem para um lado nem para o outro, normalmente se mantém uma relação mais balanceada. E conforme esse número for caindo abaixo de 1, ou seja, a gente vai ter mais cloreto e menos sulfato, aí para cervejas mais doces, mais salientar o corpo delas, né? Por exemplo, uma We Have, uma Russian Imperial Stout, cervejas que você quer salientar dulçor, salientar corpo, certo? Aí você vai usar mais cloreto e menos sulfato. Então é isso, você vai procurar chegar no mínimo naqueles 50 ppm de cálcio, e a proporção que você vai utilizar de sulfato ou de cloreto de cálcio vai ser em função dessa relação sulfato-cloreto da cerveja que você está fazendo e a percepção que você quer salientar. A planilha vai fazer isso tudo para vocês, não precisa se preocupar, vai ficar bem claro. No caso de uma cerveja de gravidade mais alta, tá? Que você queira um maltado maior, você usar uma relação tipo 0,5, tendo em vista que a gravidade dela inicial já é tão alta, não vai deixar tipo maltado demais? Na verdade, a única influência que a gravidade inicial vai ter vai ser na fermentação, enfim, eventualmente alguma coisa do nutriente. Mas no ajuste de água não vai ter problema nenhum. Pelo fato dela ter uma gravidade inicial mais alta, não vai ter nenhuma influência nessa percepção mineral na cerveja. Você pode, no caso, sei lá, uma Imperial Stout, você pode usar 1,5 ali numa boa, né? Acho que não tem nenhum problema com isso, não. Assim, não depende de quão grande a cerveja é, né? A única conselho que eu dou, aqui eu tenho algumas regras, né? Porque isso eu já vi gente fazendo assim, usar uma concentração bem baixa dos dois, dá uma relação de 2, mas os dois têm uma concentração muito baixa, vai acabar não tendo efeito. Ou ao contrário, né? O que mais acontece, o pessoal começa a ler sobre a água e tal, e querer forçar demais a mão. E aí coloca um caminhão de cloreto, um caminhão de sulfato, e você vai acabar tendo alguns outros problemas, de astringência e tudo mais. Então tem algumas regrinhas, né? Essas regrinhas, basicamente, elas querem dizer, se você usar pouco não vai ter efeito, se você vai usar muito, você vai estar estragando outra coisa. Então use com parcimônia, né? Então, aí, mas voltando sobre cervejas grandes aí que você falou, normalmente a dica que eu dou para cervejas delicadas, seja delicado no ajuste de água, tenta faça o mínimo para chegar nos 50 ppm de cálcio, o resto vai ficar meio em função disso, e fique por aí mesmo. Já para cervejas mais potentes, grandes, aí você força a mão junto para você ter um efeito maior nessa percepção de sabor. Então essa é a regrinha mais ou menos assim que eu gosto de passar para o pessoal. Eu acho que a gente tem um problema aqui, a gente fez umas análises de água do pessoal, que tipo, eu não lembro agora se é cloreto ou sulfato, que está menos de 20 ppm, mas menos de 20, se você usar muito pouco sal, fica complicado, né? Porque menos de 20 pode ser 19 ou pode ser 1, né? Se você colocar tipo 30, mais 30, pode estar chegando a 50, sim. Ou pode estar só. Em geral, a faixa que você tem para variar, ela é bem grande, né? Então acho que você tem, aí no caso, isso é um problema do laboratório que vocês usaram para fazer análise, né? Ele não teve ele só conseguiu precisar que é menos do que 20, mas não conseguiu precisar a concentração exata.
Então, eu acho que esses ranges eles são tão grandes, aí você escolhe um range num número conservador, considerando o pior caso, considerando que tenha 20. Né? Então, acho que considera o pior Se caso. você coloca mais, se tiver 10 ou se tiver 20, vai fazer menos diferença. Então. Sim. Né? Mas no caso, use o pior caso e a partir disso não vai ser grande a diferença. Né? Seria pior um pouco se fosse na questão da alcalinidade, né? Mas aí você conseguiria também medir com o pH-metro e fazer algum ajuste adicional eventual. Mas nesse sabor, ter 10 ou 20 ppm a mais ou a menos, acho que não tem tanto problema. O sulfato e o cloreto dão um caráter ou outro na cerveja. Sim. Para pôr no cálcio. E o carbonato? O carbonato, ele é só para o terceiro objetivo que a gente vai ver agora. Já vou comentar sobre ele. Tá? Então é isso aí, pessoal. 2 primeiros objetivos, então. Ajustar para no mínimo 50 ppm de cálcio para ter uma melhoria de processo. E a proporção que a gente vai usar, ou de sulfato ou de cloreto, segundo um perfil mineral do que você quer salientar, que característica que você quer salientar na cerveja de vocês, beleza? Então, em geral, tentem não exceder 500 ppm de sulfato mais cloreto. Acho que essa é a principal regra aí para não abusar muito do ajuste. Então vamos para o terceiro objetivo, que é esse que você perguntou agora, que é o ajuste da alcalinidade. O ajuste da alcalinidade nada mais é que ajustar o pH de mosturação. Por quê? Para melhorar o nosso processo, né? Melhorar o nosso processo e melhorar o sabor. O ajuste de dureza era para melhorar o processo. O ajuste mineral era para melhorar o sabor. O ajuste de alcalinidade você vai melhorar tanto o processo quanto o sabor da sua cerveja. O Palmer fala que o ponto ideal de você medir, controlar, monitorar e tomar uma ação corretiva do pH é idealmente na mosturação, porque todas as etapas subsequentes são resultado do que você fez na mosturação e é meio fixo, né? Então, para vocês terem uma ideia de como se forma o pH final da cerveja, você tem o pH da sua mosturação. Quando você faz o sparging, em geral, aumenta ponto 1, ponto 2, claro que tem um monte de fator envolvido aí, mas só para ter uma ideia geral. Quando você faz uma fervura, você baixa ponto 3, há uma concentração dos íons de hidrogênio. Claro que depende muito da intensidade da fervura, do tempo da fervura, só para vocês terem uma ideia geral. Fermentação depende muito da levedura, mas em geral baixa ponto 5. E quando vocês carbonatam, ácido carbônico, baixa ponto 5, ponto 1. Então é em função disso aqui que o pH final da cerveja de vocês é definido, né? Então você define um pH de mosturação e depois ele segue esse caminho até dar o pH final da cerveja de vocês. Então o ponto ótimo para a gente tentar monitorar, controlar e ajustar o pH seria na mosturação. Por quê? Com isso a gente vai melhorar o nosso processo, a gente vai poder escolher um pH que favorece melhor a ação enzimática, uma melhor conversão, e vai escolher um pH que favorece melhor o sabor. O Palmer aqui também tem uma outra analogia boba, mas eu acho que é legal, que ele trata ajustar o pH, ele compara como fazer um molho de tomate, né? Às vezes você tem um molho de tomate, ele está muito ácido, os tomates estavam muito ácidos, e aí você tem uma acidez excessiva nele, ele fica meio unidimensional, falta complexidade. Ou às vezes você tem um molho de tomate mais básico, ele até tem complexidade, mas ele é meio sem graça, sem vida. Aí, sei lá, você pinga um limãozinho, ele fica, né, ele fica melhor. Ou às vezes o pessoal usa um pouquinho de bicarbonato para diminuir a acidez. Enfim, cozinhar e fazer cerveja tem as suas similaridades, e na cerveja não é diferente. A nossa tarefa é escolher um pH que favoreça melhor os sabores, aromas, as percepções que a gente quer para a nossa cerveja, né? Aí, dependendo da cerveja, a gente vai ter um objetivo diferente, né? Mas saibam que mudando o pH, a gente vai mudar um pouquinho essa percepção, e é outra coisa que a gente pode brincar aí para melhorar a percepção de sabor da nossa cerveja. Como que a gente vai ajustar essa alcalinidade? Nesse caso, então, tem as duas coisas. A gente pode querer reduzir, a gente pode querer aumentar. Reduzir a alcalinidade, eu quero que vocês leiam assim, ó, cervejas claras. Cervejas claras, por quê? Porque os maltes claros eles vão ter um conteúdo ácido, vai ter um conteúdo ácido bem baixo. Normalmente o pH vai ficar acima da faixa e a gente vai precisar reduzir a alcalinidade, trazer esse pH para um valor adequado. Como que a gente vai fazer isso? Os sais, o cloreto e o sulfato de cálcio vão fazer isso, mas eles vão ter um efeito limitado, porque a gente não vai poder usar eles indefinidamente, a gente vai usar um pouco só. Mas, então, a principal ferramenta seria adicionar ácido. Eu vou primeiro falar do malte acidificado,
porque para mim o malte acidificado é a grande ferramenta do cervejeiro caseiro para reduzir a alcalinidade. O malte acidificado, eu brinco que ele é o jeitinho alemão de burlar a lei de pureza. Né? Todo mundo sabe aqui que os alemães fazem lagers claras maravilhosas, né? Incríveis, só que com certeza eles têm esse problema de reduzir a alcalinidade lá. E o malte acidificado foi o meio que eles não podem adicionar ácido. Então o malte acidificado foi o meio que eles acharam para conseguir fazer o ajuste da alcalinidade da mosturação deles para ter uma cerveja perfeita. O que é o malte acidificado? Antigamente, o método de produção de malte acidificado usava a bactéria lática que estava na própria casca do malte. Então eles começavam o processo de malteação, deixavam a bactéria lática agir, produzindo ácido lático. A hora que produzia uma quantidade definida de ácido lático, eles paravam o processo de malteação, continuavam o processo de malteação e o malte ficava com conteúdo ácido bem grande. Hoje em dia o pessoal já faz com spray mesmo de ácido lático direto. Mas então é uma ferramenta bem boa para o cervejeiro caseiro usar para fazer esse ajuste de alcalinidade. A Weyermann fala para o malte acidificado deles que se você usar 1% do grist a mais de malte acidificado, você baixa 0,1 no pH. Uma regrinha, né, só para ter uma ideia de quanto a gente vai ter que usar. Se precisar baixar 0,1 no pH, coloca 1% de malte acidificado a mais ali na receita. A gente consegue ir até 8% do grist, sem que a gente, a partir de 8%, a gente começa passa o limiar de percepção lático, né? A gente começa a sentir a cerveja ficar de fato lática, né? Mas até 8% dá para ir uma boa. Então eu falo sempre malte acidificado para o cervejeiro caseiro porque é simples. Quando você faz a sua receita, você bota um pouquinho a mais de malte acidificado, resolveu o problema. Porque a outra alternativa seria ácidos, né? E às vezes o pessoal tem animal de estimação, criança em casa, e não quer manter um vidro de ácido, né? Já em casos de cervejarias, ou gente que produz em maior quantidade, aí eu acho que não escapa de ter que ter um vidro de ácido que é economicamente muito mais viável. O ácido mais indicado seria o fosfórico, porque por causa dos próprios fosfatos do malte, então ele tem menos impacto no sabor. O láctico também pode ser usado, ele tem um impacto mínimo no sabor. Os demais, em geral, não se usam porque eles são muito agressivos ou eles impactam muito no sabor. Então, em geral, a gente acaba usando o lático ou o fosfórico. Que hora que você usa o ácido? Na mosturação, né? Então, você faz o mashing e já coloca os sais e já coloca o ácido junto também. Na verdade, o ácido você pode usar a qualquer momento, né? Mas o ideal é você fazer no início, esse ajuste no início da mosturação, né? Colocar o ácido no início para ajustar a alcalinidade e ter um processo melhor, né? Uma conversão enzimática melhor. E quanto tempo assim, que leva para você ver a diferença no Na literatura eles falam de 5 e 10 minutos, né? Você espera, você já pode fazer tirar uma nova amostra e fazer uma nova medição para ver se você chegou onde você deseja. Certo? Então assim, reduzir a alcalinidade, que na prática, para cervejeiro caseiro, é principalmente usar malte acidificado na receita, cervejas claras. Então eu quero que vocês saiam daqui hoje na cabeça o seguinte: toda cerveja clara que vocês fizerem a partir de hoje, até um âmbar claro, um dourado escuro, toda cerveja clara que vocês fizerem a partir de hoje, lembre-se que vocês vão ter que usar malte acidificado para ajustar essa alcalinidade, para melhorar o processo, melhorar o sabor da cerveja de vocês. Certo? Então, quando eu estiver desenhando a receita, já lembra, depois ir na planilha, calcular a quantidade de malte e colocar lá, quando vocês forem na homebrew shop de vocês e tal, já lembrar de moer o malte acidificado junto, beleza? Agora temos o outro caso, cervejas escuras, né? Cervejas escuras, por outro lado, vocês viram que os maltes especiais, os maltes escuros, eles têm um conteúdo ácido bem grande. Então, o que vai acontecer? Para cervejas que usam muito desses maltes, o pH vai acabar caindo abaixo da faixa ideal para a nossa cerveja. Então a gente vai precisar usar alguma coisa para subir o pH. Nesse caso, a nossa principal ferramenta aqui é o bicarbonato de sódio, né? Ele vai subir o pH e vai acrescentar uma quantidadezinha de sódio. Caso vocês não queiram sódio na cerveja de vocês, porque vocês não querem salientar doçor, não querem salientar o malte, vocês podem usar o hidróxido de cálcio. Só tem que ter um cuidadozinho no manusear ele, que ele é levemente cáustico, tá?
Mas essas são as duas ferramentas que a gente vai usar para subir o pH quando a gente precisa da mosturação. Na literatura, em kits de cervejeiros em home shop, é muito comum encontrar carbonato de cálcio. Às vezes você encontra receita na internet, carbonato de cálcio. Na prática, carbonato de cálcio não dilui, você coloca, ele precipita todo. Então, eu não recomendo vocês usarem carbonato de cálcio, nem comprem, não precisam ter. Você nunca sabe quanto efetivamente você está colocando na cerveja. Não usem bicarbonato de cálcio. Usem bicarbonato de sódio e o hidróxido de cálcio. Agora, como que a gente vai calcular quanto que a gente precisa de ácido ou malte acidificado e de bicarbonato de hidróxido para chegar no pH ideal da nossa mosturação? Planilha, né? A grande ferramenta aí que a gente tem, a planilha, ela vai dar uma boa estimativa aí de quanto a gente vai ter que usar desses ingredientes para chegar no que a gente deseja. Então, como a gente viu, o pH da mosturação, então ele vai ser função da nossa água de partida mais a nossa receita. Então, nas planilhas a gente vai basicamente entrar com essas duas informações. A gente vai colocar a nossa água inicial, colocar a nossa receita, aí ela vai dar uma estimativa de pH inicial, a gente vai começar a colocar os ingredientes e ele vai atualizando a estimativa do pH. A planilha que eu gosto, que eu uso, que ela é muito completa, muito boa, é a Brunwater, feita pelo Martin Brunner. Tem uma versão gratuita, que é a que eu vou usar aqui hoje, e tem uma versão paga. Se você doar qualquer valor a partir de $10, ele manda uma versão mais completa para você. Eu acho que realmente vale a pena doar por dois motivos. Primeiro, para incentivar o desenvolvimento dele, que é incrível a planilha. Ele é um cara bem ativo em fórum de homebrew, sempre respondendo as dúvidas do pessoal. Acho que vale a pena incentivar o desenvolvimento. E segundo, porque a planilha mais completa, de fato, é bem mais útil. Ela tem um monte de facilidades que eu acho que realmente valem a pena. E convenhamos que $10 aí, apesar do dólar estar meio caro, é o preço de um pacotinho de lúpulo, alguma coisa, acho que não vai matar ninguém, né? Tipo, investir nisso aí. Tem algumas outras planilhas, do Braunkaiser é legal. Easy Water, como o nome diz, é easy, então ele usa menos parâmetros para fazer estimativa. Estimativa é chute. Quanto menos parâmetros você tiver, pior o chute. Não gosto da Easy Water, acho que ela dá estimativas ruins. Aqui eu sempre brinco que é a única vez que vocês vão ouvir falar, não recomendo John Palmer, né? Porque normalmente ele é referência para tudo. Mas a teoria sobre água no How to Brew é bem consistente, bem boa, vale a pena a leitura. Só a planilha que ele tem lá para download, ela é super, hiper simplificada, né? Só para dar uma ideia mais didática, então não recomendo que vocês utilizem. Pergunta que normalmente surge na sequência, Beer-Smith. Né? O Beer-Smith, a partir da versão 2.3, o Beer-Smith sempre teve uma ferramenta de cálculo de adição de sais, mas nunca teve uma ferramenta de previsão de pH da mosturação. A partir da versão 2.3, eles implementaram essa função, tá lá na parte de water, lá de tools, na verdade, de tools. Porém, a teoria que o Brad Smith usou é a do Palmer aqui, ele usou mais ou menos a planilha do Palmer, ou seja, é bem simplificado. Então, não recomendo que vocês usem o Beer Smith. A planilha ela pode parecer meio complicada no primeiro momento, mas a partir do momento que vocês se habituarem, é bem rapidinho, bem fácil de usar, bem prático, bem completo. Recomendo que vocês se dediquem a estudar e usar ela. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Voltando um pouco para o ácido lático, existe alguma maneira de estimar, além de você ir usando as gotas e vendo o nível de pH depois? Planilha. A planilha faz isso. A White Water eu acho que não tem isso. Mas essa tem. Eu mostro para vocês. Me lembra depois quando eu abrir a planilha ali para eu te mostrar. Fábio, em relação ao que você falou de reduzir a astringência por causa do monitoramento do pH? Sim. Ou algum sal vai interferir diretamente nisso? Então, tem alguns detalhes, depois eu vou comentar mais, mas em geral a astringência que vem de tanino está sempre relacionada com pH, né? pH alto ali vai ter essa extração. Aquilo que vem mais de lúpulo, eu vou dar algumas dicas depois, também vem, mas por outra via, né? Que, tipo, com pH e isomerização é uma relação direta, quanto maior o pH, maior a isomerização. E então você, às vezes, baixando o pH, você consegue ter um sabor e aroma de lúpulo, mas sem ter tanto o amargor associado a ele. Você diminui um pouquinho a extração de amargor. Com isso você consegue ter uma cerveja bem mais lupulada e não ter tanto o amargor, aquela astringência do lúpulo associado. E o sulfato, muitas vezes, deixa o amargor mais limpo, né? Que não fique aquele harsh persistente no final da boca. Mas depois eu dou umas dicas gerais aí para cervejas lupuladas que a galera gosta. Beleza, falei sobre mosturação até agora. Aí muita gente pergunta, tá, e o sparging? O que eu devo fazer com a água do sparging?
Então, basicamente, o objetivo da água do Sparge é a gente tem dois objetivos aqui, que é manter o perfil mineral. Então, tudo que a gente usar de sulfato e cloreto na água da mosturação, a gente vai usar na mesma proporção na água do Sparge. E tem a questão da alcalinidade. A gente vai tentar baixar o pH dele para o valor mais próximo possível da mosturação. Aí, aqui não tem jeito, vai ter que ser com ácido mesmo, né? Então, tudo que sobe pH, que é bicarbonato e hidróxido, a gente nunca, de forma nenhuma, vai usar na água do Sparge. A planilha não vai deixar vocês usarem. Vai estar escrito lá, not recommended. Mas nunca nada que sobe pH se usa na água do Sparge, que se não quer correr o menor risco aí de extração de taninos, né? A planilha vai ajudar vocês também no cálculo, né, da água do Sparge. Para quem tem água com baixa alcalinidade, eu andei vendo as águas aqui do Mato Grosso do Sul, vi que aqui tem uma qualidade um pouquinho mais alta, né? Principalmente a água de Bonito ali, é bem alcalina. É muito diferente da nossa. Mas É bem diferente? É só ali, É uma água mineral que eu tomei aqui, eu não vi de que cidade era a fonte, me chamou a atenção também que a alcalinidade era alta, mas quando eu dou esse curso lá em Santa Catarina, eu falo pro pessoal que a nossa água lá, ela tem uma alcalinidade tão baixa, a nossa água lá é totalmente zerada, é água de superfície de rio, então chove, o pessoal já está... A nossa aqui também é. Então provavelmente essa sugestão vai servir para vocês também, que como a nossa água tem uma alcalinidade muito baixa, pense comigo, quando você está fazendo a mosturação, você a Rio Malte, você cria uma solução tampão na mosturação super forte, né? E aí quando você começa a fazer o Sparge, e aí independente se você faz Fly Sparge, Bed Sparge, ou enfim, de qualquer forma que seja o processo de vocês, você começa a colocar água e tirar mosto. Só que mesmo ali nos final runnings, ali mesmo no finalzinho, o que tem ali dentro da tua mosturação de solução tampão é muito mais forte do que essa água de baixa alcalinidade que você está colocando. Então essa água do Sparge, ela por ter uma baixa alcalinidade, ela acaba tendo muito pouco efeito, consegue mudar muito pouco o pH da mosturação, mesmo no finalzinho, né? Então, a sugestão que eu dou em Santa Catarina, que eu tenho certeza que a água tem baixa alcalinidade, aqui vocês têm que verificar isso, é que ajustar o perfil alcalino, né, usar adição de ácido no Sparge é opcional, porque a água tem tão pouca alcalinidade que ela não tem capacidade de mudar o pH da mosturação. Então, não precisem se preocupar com isso, né? Mas o perfil mineral dela, né, a adição de sulfato e cloreto, essa você tem que fazer na mesma proporção para manter a concentração final do íon na cerveja final, né, que você leva para a fervura. Então, você não precisa nem fazer na água do Sparge, você pode colocar direto na fervura a adição do Sparge, mas a ideia é manter a mesma concentração. Você pode manter a ideia é manter a mesma concentração, certo? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Beleza, então vamos lá, como é que ajusta mesmo, assim, como é que é o dia a dia de braçagem quando a gente começa a ajustar a água? Então é essencial comprar uma balancinha de traficante, uma balancinha de precisão, né? É um investimentozinho barato, né? Camelô, AliExpress, né? Tem bem baratinho, acho que vale a pena. Vocês viram lá as quantidades, 3,6, 4,2 gramas, né? Então acho que vale a pena. Às vezes você olha na internet, na literatura, tem lá em teaspoons, tablespoons, acho que é um investimento tão barato que vale a pena ter uma balancinha de precisão. Então, uma coisa que eu recomendo é diluir previamente tudo e depois jogar, né? Então, ao invés de jogar o sais direto na mosturação, como é que eu faço no meu dia a dia? Eu aqueço minha água para a temperatura qualquer que seja o mexendo no meu processo. A hora que eu atingir a temperatura, enquanto eu estou aquecendo a água, eu já calibro o meu pHmetro, peso os sais, faço tudo... faço toda a preparação. A hora que eu atingir a temperatura, eu pego um copão grande lá, que eu já tenho para isso mesmo, um copo bem grande, jogo os sais dentro, pego a água na temperatura de mexinho, mexo, homogenizo bem aquilo ali, e aí tanto faz se vocês arriam o malte primeiro e jogam depois, ou jogam primeiro, arriam o malte depois, isso não tem nenhuma influência. Eu particularmente coloco primeiro, então eu jogo ali na água e em seguida arrio o malte em cima, né? Então é importante vocês solubilizarem primeiro num recipiente menor, que é mais fácil, para depois jogar na mosturação. Caso vocês forem usar ácido, né, vocês têm que ter necessariamente, né, uma pipetador para conseguir ter precisão na quantidade de ácido que vocês estão usando, certo? Mas basicamente é isso aí, é bem simples, não tem muito mistério, né, no dia a dia aí, como é que é feito esse ajuste. Espera 5, 10 minutos, tira uma amostrinha, resfria a temperatura ambiente, né? A amostra que vocês precisam tirar é só o mínimo para emergir o eletrodo, então ela é bem pequenininha.
vocês dão uma agitadinha ali, ela resfria para temperatura ambiente bem rápido, vocês já medem o pH, aí caso necessário, vocês veem que o pH ficou um pouco fora daquilo que vocês planejaram, vocês podem acrescentar um pouco a mais de ácido, um pouco mais de malte acidificado, ou um pouquinho de bicarbonato, para corrigir isso aí. Mas uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, né, gente, não é ciência de foguete, né? Se você ficou ponto 1 fora daquilo que você planejou, eu acho que nem vale o trabalho de você querer corrigir isso aí, né? A não ser, eu acho que só vale a pena a partir do momento que você tem um erro aí muito significativo, que você ficou por algum motivo bem fora daquilo que você planejou, certo? Tranquilo? Tranquilo. Só uma perguntinha rapidinho. Nós fazendo a nossa cerveja em ambiente aberto e nós já fizemos uma cerveja normalmente que 30 graus a mais e até 4 graus nós já fizemos, né? Aí como vai influenciar na leitura do pH? Não, na verdade é preferível... Dentro do ambiente vai mudar muito, dependendo. Mas em geral a temperatura ambiente ali que você tem fogo, o aquecimento envolvido ali vai estar sempre na faixa de uns 25, né? Acho que não vai variar muito disso, não. Deixa a próxima ali, né? Mas ele falou, normalmente vai estar acima de 30. 30. Eu acho que eu até hoje de manhã eu estava dando uma revisada na apresentação, aí eu estava lendo no livro do Palmer, lá ele tem inclusive uma fórmula para estimar por temperatura a mudança de pH. Mas eu acho assim que de 25 para 35 a mudança vai ser bem pouco, se der ponto 1 vai ser muito, né, de erro de medição. Acho que não. Depois você pode, se tiver curiosidade, ele pegar o livro do Palmer, tem a fórmula e simula para essas duas temperaturas diferentes, né? O final vai ser... Eu acho que o resultado, a diferença não vai ser muito... Como eu falei, não é ciência de foguete, não dá para chegar, né, no número. Eu acho que não vai ser... Na verdade, a 4 graus não faz muita diferença, porque na verdade você vai coletar a amostra, ela vai estar quente, né? Então você vai resfriar ela até 25, não importa muito se a temperatura ambiente está 4. Pode ser quando ele der 25 graus, você faz a leitura, não precisa, Você pode eventualmente fazer um banho-maria gelado, né? Botar uma aguinha com um gelinho ali e consegue resfriar rapidinho até uma temperatura abaixo da temperatura ambiente, né? Então vamos lá, e o que a gente precisa ter então? Qual que é o kitzinho básico para a gente ajustar a água? pHmetro, como eu falei para vocês, né, acho que é uma ferramenta essencial para vocês irem acompanhar o processo. Balança de precisão, para a gente conseguir medir os sais. Sulfato de cálcio e cloreto de cálcio, que são aqueles dois lá que ajustam a dureza e o perfil mineral. O bicarbonato de sódio, que vai ajustar a alcalinidade, quando necessário em cervejas escuras. O malte acidificado, ou ácido, que vai ser necessário para ajustar a alcalinidade em cervejas claras. E esse kitzinho vai ser suficiente para vocês ajustarem 95% das cervejas de vocês. Vocês raramente vão precisar de alguma coisa além disso, né? Se vocês têm uma água de alta alcalinidade, com uma alcalinidade alta, aí vale a pena ter ácido, pipeta e pipetador, porque vocês vão precisar ajustar o sparge, né? Então aí vocês não vão fugir disso. Hidróxido de cálcio, eventualmente vocês vão precisar, quando vocês quiserem ajustar o pH de cerveja escura, mas não quiserem sódio. E as soluções de calibração e conservação do pH. pH 4, pH 7 e a solução KCl3M de armazenamento. Onde compra? Vou ficar devendo mercado local para vocês porque eu não conheço, mas tem esse site aqui na internet, Quimisul, que vocês conseguem comprar praticamente tudo isso lá neles. Tem um preço bom, atendimento bom, vem rápido, não estou ganhando nada por essa propaganda, mas é onde o pessoal tem comprado com boa facilidade, consegue matar tudo num único lugar e comprar tudo, né? Às vezes vale a pena, para quem faz 20, 40 litros em casa, vale a pena se juntar com 1, 2 colegas, faz uma compra aí e fraciona, né? Senão uma quantidade aí de meio quilo, 1 quilo de sal, vai virar uma eternidade, então vale a pena fracionar. Soluções de calibração. Você vai precisar sempre só um pouquinho, só para imergir o eletrodo. Depois que terminar, descarta, não reutiliza a solução de calibração. Ideal é manter ela refrigerada, porém, trazer ela para a temperatura ambiente antes de usar. Isso é meio chato. E elas têm uma validade meio curta, é de 1 ano. E depois que passar a validade, descartem ela. Mas é barato, você consegue comprar aí 250 ml, que dura bastante, que você usa um pouquinho por vez, aí por uns R$15 na internet. Então é tranquilo, tá? Mas cuidado aqui com a validade e conservação, né? Sempre terminar, logo que terminarem de usar, já fechem, não deixem aberto muito tempo, essas soluções de calibração. Dúvidas? Tranquilo? Bora. Opa, conseguimos chegar na prática. Pode ter alguma ocasião que o cara quer colocar sulfato de cloreto, mas o cálcio já está saturado e tem que usar o de magnésio? Então, o negócio é que o cálcio, o range superior dele é de 200 a 300 ppm.
Não vai, não chega. O magnésio pode esquecer. O magnésio esquece. Uhum. O magnésio, ele vai, às vezes, ele vai... O Palmer fala que em cerveja escura, às vezes ele é um pouquinho desejado, ele ajuda, mas ele não diz exatamente o porquê, não entendi também. Ele ajuda também na fermentação, então às vezes uma cerveja grande vale a pena usar um pouquinho de magnésio, mas tem que ter muito cuidado, né, no uso dele. Eu particularmente não recomendo não. Certo, pessoal? Então tá, espero que até aqui tenha ficado claro, e o que não ficar claro, eu espero que agora na prática a gente consiga resolver. Então assim, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou lá pro laptop para usar a planilha, mostrar a planilha e vou falar lá de trás com vocês, tá legal? Beleza, pessoal, a gente tem pouquinho tempo, então vamos lá. Então assim, ó, quando a gente propõe para fazer um ajuste de cerveja, eu sempre proponho que vocês nunca saiam ajustando a água por ajustar a água. Vamos primeiro entender que cerveja a gente está fazendo e o que a gente quer para a nossa cerveja. Aqui como ferramenta didática eu escolhi o BJCP, mas na prática vai ser o gosto de vocês. O que eu quero para a minha cerveja, o que eu quero salientar nela. Então sempre antes de sair ajustando a água, parem para fazer esse raciocínio. O que eu quero na minha cerveja, que qualidades eu quero nela e como que a água pode me ajudar nesses nossos objetivos. Então a primeira coisa que eu propus aqui foi uma German Pilsner. Então as características que eu quero salientar nela eu tirei do BJCP no caso. Que ela vai ter uma cor bem clarinha, ela é bem límpida, né? Uma cor amarelo palha, bem límpida, bem seca, com final bem definido, né? Crispy, e um amargor bem proeminente e persistente. Acho que está todo mundo aqui bem escolado, mas vale a pena dizer que German Pilsner é bem diferente das American Light Lagers que vendem como Pilsner no Brasil, né? É uma cerveja decididamente lupulada, seca, né? Então ela é bem diferente e é isso que a gente vai procurar aí salientar nessa nossa prática. Como é que a água pode ajudar a gente nisso? Essa cor bem clarinha dela, a gente já viu que a gente necessariamente aí vai ter que acidificar o mosto, né? Para conseguir chegar num pH adequado. Esse amargor e sensação seca, crispy, isso aí é praticamente a definição de sulfato, né? A gente viu lá que sulfato é justamente isso aí. Então, traduzindo aí, então, lembra aqueles 3 objetivos que eu propus? Então, vamos lá. Vamos propor tentar buscar um pH de consturação de 5.3. Lembra aqueles ranges lá que eu passei para vocês naquele slide? Então, esse 5.3 vai favorecer uma cerveja mais fermentável, uma cerveja clara e mais lupulada. Então, são 3 características aí da German Pilsner. Ajuste de dureza, né? Tentar ficar acima de 50 ppm. Como ela é uma cerveja assim, mais delicada, não vamos passar muito disso não. Sulfato cloreto, então vamos numa relação de 2. Por quê? Porque para privilegiar o sulfato, né? O sulfato aí vai trazer essa sensação de sensação seca e esse amargor aí bem definido na cerveja. Beleza? São esses 3 objetivos que a gente vai buscar no ajuste da água. A receitinha é bem simples, eu tirei do Brewing Classic Styles, 100% Pilsen, né? Nada demais. Vamos lá, vamos para a planilha então. Então, infelizmente aqui eu vou ter que fazer uma velocidade um pouquinho mais rápida do que eu gosto de fazer. Peço desculpas aí para vocês. Deixa eu só melhorar algumas coisas aqui. Beleza. Então tá. Então esse aqui é o jeitão da planilha. Ela tem várias abas aqui embaixo, instruções, perfil de água, sparge, receita e ajuste de água, né? Então basicamente aqui, instruções, aqui tem uma teoria bem legal, vale a pena vocês verem com cuidado depois, né? Está tudo bem explicadinho aqui. Primeira aba que interessa para nós é a aba a aba que você vai entrar as informações da água. Primeiramente, é bem importante selecionar em litros, ela vem em galões. Aqui, no caso, eu já preenchi as informações do meu relatório de água. Gente, é importante ter o relatório de água, é importante saber de onde vocês estão partindo. Uma coisa que eu recomendo é o seguinte, eu não sei quantas estações de tratamento de água tem aqui em Campo Grande. 8? Bastante, né? O lá em Florianópolis são 3, mas assim, é bem comum achar muitos cervejeiros que moram numa mesma, atendidos pela mesma estação de tratamento de água. Então se reúnam aí, vários cervejeiros que moram sobre... Um problema que a gente tem aqui é que mesmo na mesma região a água varia muito. O que é variar muito? Nossa, estação de chuva. Gente, por conta, numa mesma estação de tratamento que atende
2, 3 bairros, o perfil de água é completamente diferente entre os bairros. Completamente diferente. Completamente não. É que assim, por exemplo, lá em Florianópolis a gente tem a sorte de que um associado da Serva é um engenheiro de água da concessionária lá, da Casan. E aí ele conseguiu para nós série histórica. E aí a gente viu que as variações nos íons que importam no decorrer do ano, elas são bem negligenciáveis. O efeito que ela vai ter na cerveja não é muito significativo. E por isso que também é importante você ter o pH-metro, né? Então, mudou bastante a água, teu pH ficou 0,3 acima, você já entra com uma adição de ácido lá, corrige, né, sem grande prejuízo. Né? Por isso que é importante não só confiar na planilha, mas ter o pH-metro para você ir no dia a dia medindo, monitorando e corrigindo caso necessário. Né? Então aqui eu entrei com o perfil de água lá da minha casa. Né? Vejam que nessa planilha, nessa aba aqui, só o que importa é colocar aqui da linha 6 até a linha 12. Né? Que são só esses campos aqui em branco, é o que vai ser utilizado nas próximas abas para os cálculos. Né? Daqui para baixo é tudo calculadora. Se por acaso o laboratório de vocês mandar a alcalinidade total, ao invés de carbonato bicarbonato, você pode calcular. Se mandar em outra unidade, você pode calcular. O que importa mesmo é cálcio, magnésio, sódio, bicarbonato, carbonato, sulfato e cloreto. É isso que vai importar e é isso que tem que ter no relatório de água de vocês. Tá? Vejam que o pH da água até tem para a calculadora aqui embaixo, mas para os cálculos aqui eles não usam, porque, como eu falei, o pH da água não é importante. Beleza? Então aqui eu coloquei a minha água, venho aqui na aba 3, a aba 2 depois eu já falo um pouco sobre ela. Na aba 3 eu coloquei a minha receita. 4 kg e 900 gramas de malte base. Aqui eu escrevo qualquer coisa, escrevi Pilsen. Cor, importante, eu gosto de usar Love Bond. Quem gosta de usar EDC, pode vir aqui e trocar para EDC. Tá? Então, aqui no caso a nossa receita é 100% Pilsen. Pilsen, importante selecionar o tipo aqui, malte base. 4 kg, 900 gramas, cor 2. Então agora a gente já colocou a nossa água, a gente já colocou a nossa receita, a gente já tem uma estimativa de pH. A nossa estimativa de pH, sem nenhum ajuste da água, é de 5,70. Vocês viram que 5,8 é meio que o range superior, e 5,70 é um caso bem extremo, que segundo aqueles ranges ideais a gente não quer para praticamente nada. Então é aí que a gente vai precisar, né, fazer o ajuste aí da alcalinidade para chegar no pH desejado. Então na aba 4 é onde a brincadeira acontece, que é onde a gente vai fazer o ajuste propriamente dito. Minha sugestão é a seguinte: ignorem completamente até a linha 12. E eu explico por quê. Porque aqui em cima tem águas de cidades históricas. Isso aqui são receitinhas pré-definidas de água. Só que eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo, quero que vocês traçam aqueles 3 objetivos e corrijam a água por vocês mesmos. Não usem nada pronto. Se você usar uma formulinha pronta, vocês provavelmente não estão entendendo o que está acontecendo e vocês vão eventualmente errar. Então, não gosto dessa parte superior da planilha. Se fosse possível, inclusive, tiraria ela. Então, eu gostaria que até a parte 12 aqui vocês ignorassem solenemente. O que importa é a linha 13, que é o perfil final, né, da água da mosturação. Nesse exato momento, a gente não fez nenhum ajuste ainda. O perfil inicial está exatamente igual à nossa água. Vejam que a minha água ali é bem zeradinha, né? Então, é importante também vocês entrarem com os volumes de água do processo de vocês. Aqui, para dar uma relação de 3 litros por quilo, eu coloquei 15 litros de água de mosturação, 20 litros de água de esparge para 20 litros de cerveja final. Isso aqui é o processo de vocês, né? O objetivo aqui não é falar sobre o processo, cada um tem o seu processo, pode continuar usando da maneira que for, só é importante deixar coerente aqui na planilha. Pergunta que sempre surge nesse momento: o meu sistema é um single vessel, é BIAB, como é que eu faço? Zera a água do esparge e coloca toda a água aqui no mesh, sem nenhum problema. Tá? Vocês vão ver que as estimativas de pH, por estar mais diluído, vocês terem uma mosturação mais diluída, vão mudar, mas é bem simples, basta vocês zerarem aqui no esparge e colocarem todas na água do mesh. Então aqui estão os sais, cloreto, sulfato, etc. Vamos começar a brincar com eles. Então 3 objetivos: mínimo 50 ppm de cálcio e 2 vezes mais sulfato do que cloreto. Então vamos lá, vou botar aqui. Eu já vou direto para os números que eu sei que funcionam. Na prática, vocês podem ficar brincando com a planilha, entendendo como é que elas funcionam, sabendo se vocês têm que colocar ali 10 mil, 0,1, 0,001, né? Tem um sentimento nesse sentido.
mas aqui eu já vou colocar mais ou menos direto, 0,13 gramas por litro de sulfato, 0,05 gramas por litro de cloreto. Com isso, olha o que aconteceu. O cálcio passou de 6 para 55, a gente atingiu os mínimos 55 ppm de cálcio que nós precisamos, e o sulfato foi para 77 e o cloreto para 39, ou seja, a gente está com 2 vezes mais sulfato do que cloreto. Na planilha completa, ele já traz a relação sulfato-cloreto aqui do lado. Aqui ele não coloca, você tem que fazer a conta aí de cabeça na calculadora. Tá? Então vejam que isso teve um efeitozinho moderado no pH. A estimativa de pH, que era de 5,7, passou para 5,58, que ainda está longe do que a gente precisa. Então vejam que 2 dos 3 objetivos a gente já atingiu. 55 ppm de cálcio, 2 vezes mais sulfato do que cloreto. Agora a gente precisa baixar o pH aqui para 5,3. Alguém tem alguma sugestão de como é que a gente pode fazer? Malte acidificado. Então vamos vir aqui. Eu já coloquei aqui malte acidificado. Importante é colocar como tipo base malte acidificado. E vamos colocar aqui 900 gramas, por exemplo. Com isso, a nova estimativa de pH... Opa, errei. 90 gramas, viajei. Vou botar 120 gramas, na verdade. 120 gramas, 5,3, fechou bem certinho. Então vejam que é uma quantidadezinha bem pequena de malte acidificado, é um malte que normalmente é caro, né? Mas a gente usa quantidades bem pequenas. Então basicamente é isso, pessoal. A correção dessa German Pilsner, como é que seria? Resumidamente, vocês olham aqui nessa última coluna, para os 15 litros de água do mesh, vocês vão botar 2 gramas de sulfato de cálcio. Para esses 15 litros de água do mesh, você vai botar 0,8 gramas de cloreto de cálcio. E na receita, na água do Sparge, você vai botar nos 20 litros de água do Sparge 2,6 gramas de sulfato de cálcio, 1 grama de cloreto de cálcio nessas 20 litros de água do Sparge. E na receita, além disso, vocês vão colocar mais 120 gramas de malte acidificado. Com isso, os 3 objetivos do nosso tratamento de água foram atingidos. Melhoramos, colocamos no mínimo 50 ppm de cálcio, vamos melhorar bastante o nosso processo. Sulfato cloreto de 2 vai aumentar a sensação de cerveja seca e deixar um amargor limpo, que uma German Pilsner pede. E o nosso pH da mosturação 5,3 vai favorecer um pouquinho mais a beta-amilase, para menos corpo, né? E vai ter um perfil de sabor aí mais adequado para essa nossa cerveja, que ela é bem mais crispy, né? Então a gente usa um pH mais baixo. Seria basicamente isso. Água do Sparge, para quem usa, aqui já tem as quantidades de sais. Para quem quer usar ácido, você vem aqui na aba do Sparge e seleciona o tipo de ácido que você vai usar. Por exemplo, fosfórico 85%. E aqui ele já vai dar a quantidade que você tem que colocar, 0,2 ml. Lembra que eu falei que para água de baixa alcalinidade praticamente não precisa? Está aí a prova. Para corrigir o pH dessa água do Sparge, a gente precisaria de 0,2 ml em 20 litros. Né? É uma gota no oceano, ou seja, a gente não precisa fazer isso. Né? É um passo bem opcional. Conforme a alcalinidade da água de vocês ficar maior, esse número aqui vai ficar maior, vai ficar mais significativo e vocês vão ter que fazer esse ajuste. Não quero usar malte acidificado, eu tenho o ácido em casa, quero usar o ácido. Então a gente volta aqui na planilha, vamos zerar o malte acidificado, por exemplo. O uso do ácido, para quem perguntou mais cedo, está aqui. Você escolhe o ácido fosfórico, diz a quantidade que você vai usar, por exemplo, 0,1 ml por litro. Isso corresponde a 1,5 ml na mosturação. E com isso, a nossa estimativa de pH foi para 5,3 que nós planejamos. Então, para quem quer usar ácido, está aqui. Legal dessa ferramenta de ácido aqui é que se por acaso vocês extrapolarem o uso de ácido, ele já vai dizer que passa do limiar de percepção e você vai conseguir sentir o sabor dele. Então, é bem bacana essa ferramenta aqui dele. Então, vejam que claro que aqui eu já estou familiarizado, já trouxe a planilha pré-preenchida. Mas uma vez que vocês estiverem familiarizados com a planilha, vai ficar bem fácil e rápido calcular a água de vocês. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu quero que vocês realmente façam, não esqueçam de fazer isso, mas é um passo bem rápido, né? Uma vez que você sabe o que você quer da cerveja da sua cerveja, você consegue calcular bem rapidinho. Pode falar, Carlos. Aquela parte que está aparecendo ali, bicarbonato negativa, que está com a alcalinidade residual negativa? Exatamente. Tá, beleza.
Mas isso, na verdade, o meu conselho é: não se preocupem com a alcalinidade residual, se preocupem com o pH da mosturação. A alcalinidade residual vai ser consequência disso. O que a gente busca é um pH ideal, né? A alcalinidade residual vai ser consequência disso. Beleza? Vamos para a próxima? Ó, pessoal, nem acredito que a gente vai conseguir terminar tudo. Menos de 5 horas. Que sentido seria? Menos de 5 horas, é isso que ele quis dizer. A gente chegou na metade da apresentação agora, tá certo? Então vamos lá. A segunda que eu propus aqui, peguei um estilo novo aí do BJCP de propósito, mas é porque ela vai mostrar o extremo oposto, né? Eu mostrei uma cerveja clara, seca e lupulada. Agora eu quero mostrar para vocês uma cerveja escura e doce, né? O contrário. Então aqui uma Tropical Stout, segundo a BJCP, ela tem uma cor preta, 30, 40 CRM, ela tem um dulçor saliente, né? E um sabor bem suave de malte torrado sem aspereza, né? Como é que a água pode ajudar a gente nisso? Essa cor preta aí já está na cara, que a gente vai ter que ajustar a alcalinidade para cima. Dulçor já está na cara, que a gente vai tentar usar aí sódio, cloreto para salientar esse dulçor. E com sabor suave, né, e complexo de maltes escuros, o pH vai ajudar. Gente, eu gostaria de fazer um breve comentário, que eu julguei o campeonato de vocês ontem, né? Nós julgamos lá no Towers, e eu caí na mesa de Pig Beers, né? E tinham muitas Imperial Stouts que eu julguei. Gente, desculpa aqui se, né, eu acho que o objetivo é dar um feedback e as pessoas vão receber a ficha com isso, né? Mas todas as Imperial Stouts, sem exceção, todas elas tinham uma astringência, uma aspereza bem excessiva, né? Quem estava jogando comigo ali, né? Ele pode confirmar. Todas as Imperial Stouts estavam extremamente astringentes. Algumas até tinham um caráter de malte escuro interessante, mas acabavam sendo bem astringentes. Então, assim, tem alguma coisa de processo e alguma coisa de receita que pode ser melhorado, sim, para reduzir isso, mas eu acho que muito daqueles casos lá, a água, um ajuste correto de água, teria sido essencial para fazer uma boa cerveja, né? Eu costumo dizer que fazer uma Imperial Stout, uma cerveja grande, com muito malte escuro, é difícil, né? Você pode fazer uma Imperial Stout boa sem ajuste de água, tem alguns atalhos para isso. Só que, em geral, você vai gerar uma cerveja cheia de arestas, que vai precisar de muito tempo de maturação para arredondar os sabores, as coisas, até você ter uma cerveja legal. Se você usar o tratamento de água, você vai ter, na minha opinião e na minha experiência, um tempo de maturação, você vai ter ela boa para beber, com as qualidades que você deseja no Imperial Stout, bem antes, né? Bem antes você consegue ter esses sabores mais arredondados, né? Então, eu acho que para cervejas escuras aí, tentem cuidar bastante com isso, que vocês vão ver um ganho bem grande. Então, traduzindo aí para a nossa Tropical Stout, pegada da mosturação em 5.6, então pH alto para cerveja escura, vai trazer complexidade dos maltes escuros, cálcio acima de 50 ppm. Essa é uma cerveja uma cerveja um pouquinho mais grande, daria para ir bem além dos 50 ppm. Relação sulfato-cloreto de meio, né? Vamos favorecer o cloreto para tentar salientar aí o dulçor dessa cerveja, beleza? A receita então: Merisotter, cristal, 2 maltes cristais, malte de chocolate e cevada torrada, né? Nada demais, né? Maltezinho base, cristal e dois torrados. Vamos lá para a planilha rapidinho. Beleza, então tá. A água, a primeira aba já tá. Eu aconselho que vocês tenham uma planilha com a água, a base de vocês, vão dando um salvar como, daí vocês não precisam ficar preenchendo isso aí toda vez. Receita, já coloquei aqui. Merisotter, cristal, importante, malte cristal, importante colocar a cor correta deles aqui. Aqui, chocolate e cevada torrada, maltes torrados, né? Também tem a cor aqui, não é tão importante, mas é bom colocar a cor correta aqui, no caso dos maltes torrados. Então tá aqui a receita. pH da mosturação estimado sem ajuste de água, 5.23. Vejam que está bem no limite inferior, né? Então provavelmente não teríamos tanto problema de processo aqui, está dentro de um range adequado, mas nesse range a gente ia favorecer beta-amilase e na questão de sabor também não seria o ideal para essa cerveja.
No caso do uma Imperial Stout, que vai muito além nos maltes especiais, maltes torrados, é comum aqui a estimativa de pH ficar em 4.8, 4.7. Aí sim, aí vocês teriam problemas sérios de sabor e processo. Vou fazer um comentário rápido, que sempre surge essa pergunta, vou antecipar antes que vocês façam. Tem uma técnica que foi popularizada que a Sky Guinness utilizava, e foi popularizada pelo Gordon Strong no livro dele, que é a adição dos maltes especiais e maltes escuros só no mash out, né? Então tem muita gente fazendo cerveja escura usando esse método. E aí a pergunta que sempre surge nesse momento é: tá, e se eu colocar os maltes escuros só no mash out, já não resolve? Então a resposta para essa pergunta é sempre olhando aquelas duas óticas, né? Processo e sabor. Na questão do processo, se você tira o malte escuro e coloca só no mash out, você resolve. Porque normalmente essas cervejas escuras têm aí uma basezinha de cristal, como é o caso dessa aqui, e aquela base de cristal vai levar você para um pH adequado e você resolve o problema de processo. Você vai ter um pH aí de mosturação adequado para o processo. Porém, sabor, uma vez, malte escuro é um malte que tem uma acidez elevada, e a qualquer momento que vocês colocarem, pode ser até por infusão a frio na maturação, o pH vai baixar, você vai estar adicionando acidez na cerveja de vocês. E cerveja escura com acidez um pouco mais elevada, com pH mais baixo, você vai acabar ficando com uma cerveja bem unidimensional e sem graça. Então você vai ter problema de sabor, principalmente numa Imperial Stout, que vai um caminhão de malte escuro. Então, o ideal para você ter aquela complexidade de sabores e um processo eficiente é usar os maltes escuros desde o começo e fazer um ajuste de água adequado. Tá? Porque se você usar só no fim, a partir do momento que você colocar, você vai ter problema de sabor, você não vai ter toda aquela complexidade que você deseja desses maltes. Aí o comentário adicional que eu faço, para quem tem uma receitinha aí campeã, que gosta bastante, que usa o malte escuro só no final, se quiser refazer essa receita, e eu recomendo que façam para fazer um teste, uma comparação, fazendo ajuste de água, usem o malte escuro desde o começo, mas usem uma quantidade um pouco menor em relação à receita base de vocês. Porque quando vocês colocam no mash out, o tempo de infusão desse malte escuro é bem pequeno, né? Você com uma extração aí do malte escuro é bem baixa. Quando você coloca desde o começo, você tem mais de 1 hora de extração, então você extrai muito mais daquele malte. Então, para quem tem uma receita que usa o malte escuro só no final e quer fazer o teste do ajuste de água, coloque o malte escuro todo desde o começo, faça o ajuste de água adequado para um pH um pouquinho mais elevado e diminua um pouco a quantidade de malte escuro em relação à sua receita base, beleza? Então, para terminar, vamos fazer o ajuste aqui dessa cerveja. Então, a gente tem aqueles 3 objetivos: 5,6 de pH, sulfato cloreto de meio, né, e mais de 50 ppm. Deixa eu ver aqui, eu já tinha os valores, só para ficar mais rápido. Um instantinho. Aqui, certo. Então aqui é 0,06 aqui, no sulfato, 0,12 aqui, certo? Com isso, a gente... Com isso, a gente atingiu no mínimo 50 ppm de cálcio e a gente está com 2 vezes mais cloreto do que sulfato. 2 dos 3 objetivos foram atingidos. Só que isso piorou o nosso pH de mosturação. Ele foi para 5,09. O que a gente pode usar aqui para corrigir? Bicarbonato de sódio, né? Ele vai trazer o sódio também, que é uma coisa que a gente deseja nessa cerveja, porque ela tem a característica dela precursor. Então aqui a gente vai colocar 0,30 no bicarbonato de sódio. Vejam que a quantidade de sódio está em 85, ainda está no valor abaixo de 100, está aceitável. E com isso o nosso pH foi para 5,58, 5,6, que é o que a gente precisa. Então, 3 objetivos atingidos: mínimo 50 ppm de cálcio, relação sulfato-cloreto de meio, 5,6 de pH. O que isso significa na prática? Nos 22 litros, né, que a conta de malte maior, 1,3 gramas de sulfato, 2,6 gramas de cloreto e 6,6 gramas de bicarbonato de sódio. No Sparge, 1,2 gramas de sulfato, 2,4 gramas de cloreto, bicarbonato, not recommended. Lembra que no Sparge a gente não usa nada que sobe pH. Então a gente não vai usar o bicarbonato na água do Sparge, certo? Então seria esse o ajuste então para cerveja escura, né? E as minhas recomendações aí para
e as minhas recomendações aí para cerveja escura. Só um momentinho, gente. Que bobagem. Certo? Vou dar algumas dicas para cerveja lupulada, então, para a gente terminar. Gente, cerveja lupulada, para quem gosta de fazer West Coast IPA, New England IPA, o ajuste de água também é bem importante, tá? Você vai conseguir, tem dois detalhes aí. Você vai conseguir, no caso de uma West Coast, é legal você sulfatar bem a sua água, para ter um amargor bem limpo, que é a característica principal dessas cervejas, né? No caso das New Englands, é o contrário. Você favorece o cloreto, né? Porque você quer favorecer corpo, né? As New Englands têm essa característica de corpo macio. Então, você favorece o cloreto, você usa uma relação sulfato-cloreto abaixo de 1. Mas uma coisa que é uma dica assim, que eu considero essencial para fazer uma boa IPA, na questão, relativa à questão de água, é acidez, né? Acidez e lúpulo combina muito bem. Então, eu recomendo sempre ranges de pH de misturação bem baixos para IPAs, 5.2, 5.1, 5.2, porque o lúpulo vai favorecer isso, você vai ter uma isomerização às vezes um pouco menor, mas vai ter o sabor e o aroma associado ainda. Mas principalmente o que ocorre, e aí eu acho que é uma dica legal, pelo menos eu acho que melhorou muito as minhas dicas depois que eu comecei a fazer, dry hopping aumenta a pH. Né? Então, assim, quando você faz um dry hopping grande na sua cerveja, o seu pH pode subir às vezes 0.3, 0.4. Né? E aí um pH mais alto da cerveja lupulada não fica legal. Então, talvez você já tenha tido esse sentimento em casa. Você fez a cerveja, ela está linda no fermentador, está fantástica, aí você vai lá com a melhor das intenções, gasta um dinheirão num caminhão de lúpulo, coloca e parece que a cerveja estava pior do que quando você fez o dry hopping. Esse pH sobe e algumas percepções de sabor e aroma da sua cerveja pioram. Então, uma prática comum que eu faço em todas as minhas IPAs, inclusive em American Pale Ale também, é acidificação mais baixa na misturação, e aí eu faço uma coisa adicional, eu acidifico a fervura. Né? Eu trago o pH da fervura para compensar mais baixo, já pensando em compensar essa quantidade massiva de lúpulo que eu vou usar no dry hop. Então, no caso aí da nossa New England, por exemplo, eu pré-fervura, no início da fervura, eu baixo o pH para 4.9, né, prevendo que depois eu vou ter uma adição massiva de lúpulo, e isso vai subir o pH, mas ainda assim eu vou ficar num range legal. Mas não existe um cálculo para você saber não. Quanto vai subir de pH? Não existe. Depende da variedade, depende da quantidade, depende de muitos fatores, né? Mas é questão para brincar, né? Você começa, tudo que você experimenta, vai pela metade primeiro, né? Tipo assim, né? Primeiro, verifica para quem não tem esse controle no processo. Puta, eu nem sei quanto que tá o meu pH pré-fervura. Pô, começa a medir isso, né? Principalmente, né? Tipo assim, questão de quem gosta de manter nota, ter alguma consistência nas produções, é um parâmetro para se analisar. E às vezes vai explicar muita coisa sobre uma leva que ficou diferente da outra, etc. Então, primeiro começa a medir, veja o quanto que está esse pH pré-fervura de vocês, aí, sei lá, está em 5.4. Aí, sei lá, tente trazer para 5.2 primeiro, né? Andem metade do caminho, analise os resultados, andem mais um pouquinho, opa, não gostei, né? Volta um pouquinho, vão testando com isso. Mas, na minha experiência, é que isso melhorou muito as minhas IPAs depois que eu comecei a fazer. Tá? É bem legal de fazer isso aí. Deixa eu pensar, era isso, né? Então, brinquem com isso. Então, assim, tudo que é de processo, vocês têm que fazer em tempo de processo para ter o benefício. Tudo que é sabor, vocês podem fazer a qualquer momento para brincar, né? Então, no caso, se jogar um pouquinho de sulfato numa cerveja pronta, ver se ela ficou mais seca, melhorou a percepção do lúpulo, acidificar um pouquinho, subir um pouquinho o pH. Isso tudo brincadeiras que vocês podem fazer no copo, só tenham cuidado de medir, porque as quantidades que vocês vão colocar vão ser ínfimas, né? Diluam primeiro e coloquem. Mas tudo que é relativo a sabor, vocês podem testar a qualquer momento. Façam as brincadeiras do copo, vejam se fica bom, fica ruim, dê para alguém que não está ciente da variável, né? Provar e ver o que ela acha. No mais é isso, pessoal. Desculpa a correria aí. Esse é um curso que eu normalmente faço em 4 horas e meia, que a gente fez em 1h30. Então, desculpa se foi meio corrido, mas eu fico muito feliz que a gente conseguiu passar o conteúdo inteiro.
né? Eu deixo meu e-mail disponível, fabito@gmail.com, se alguém tiver alguma dúvida, tiver inseguro, quiser mandar, manda a planilha para mim como anexo, eu dou uma olhadinha, né? Ajudo vocês a corrigir. Então, resumindo, então, não tratem a água como um bicho de 7 cabeças, mantenham isso o mais simples possível, né? É bem fácil, bem rápido calcular o ajuste de água, façam isso, mas não fiquem pensando excessivamente a respeito, né? Tipo, é uma coisa para você fazer, demorar aí 1, 2 minutinhos e bola para frente. Tem pessoal que gosta de ficar pirando demais no assunto e fica fazendo 1001 coisas. Né? Tracem aqueles 3 objetivos, uma vez que vocês chegarem nos 3 é isso, bola para frente. Né? Então ajuste o cálcio para no mínimo 50 ppm, para melhorar o processo de vocês. Sulfato de cloreto deu um ajuste para melhorar a percepção de alguns sabores da cerveja. E acerta o pH aí para melhorar um pouquinho o sabor e melhorar o processo de vocês. Mas principalmente sejam bem críticos, analisem aí o que isso está trazendo na cerveja de vocês, se é benéfico, não é benéfico, né? Se isso faz sentido. Uma coisa assim, eu vou até usar um termo um pouco mais agressivo e chulo para passar uma ideia, peço desculpas, mas se a cerveja de vocês está uma bosta, ela vai continuar, a água não vai salvar ela. Mas se a cerveja de vocês está excelente, vocês dominaram o processo de fermentação, de sanitização, está tudo redondinho na cerveja de vocês, o ajuste de água vai poder melhorar um pouquinho mais o processo e melhorar o sabor da cerveja, e melhorar a percepção do sabor da cerveja de vocês. Tá legal? Eu deixo aqui uma bibliografia, principalmente o livro de água do Palmer e a parte de Water Knowledge do Brewwater, tá muito legal, vale bastante a pena a lida. Né, tá? Esses slides eu vou passar para o Thiago, ele vai enviar por e-mail para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Então é isso aí. Não sei se a gente tem mais muito tempo para dúvida, Thiago. Nenhum? Menos de meia hora quase. Mas eu já botei meu e-mail aí de propósito, está aberto, pessoal. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Pode usar, abusar ali, tá tranquilo. Então, espero que tenha conseguido passar aí bem a ideia, tenha sido claro para vocês. Tentei fazer de uma maneira mais direta e objetiva possível. Agradecer, então, o convite aí do Thiago. Primeira vez que eu estou aqui em Campo Grande. Prazer, cidade muito legal. Prazer conhecer vocês aí. Um monte de cervejeiro bom aqui na cidade. Legal? E aí vamos beber, bater papo por aí. Se alguém tiver alguma dúvida, me procura. Né? Vou estar amanhã na festa, vou estar também. A gente vai batendo um papo aí, trocando uma ideia. Tá legal? Obrigado pela atenção.